Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 657. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Carol Tomé. Oi, gente, tudo bem? Tem um tempinho que eu não apareço no Cinemação, mas eu tô muito feliz de voltar. O Rafa sabe o quanto eu adoro esse projeto, o quanto eu adoro falar, né, de filmes. E eu vim aqui pra falar de um dos meus favoritos, né? Homem-Aranha, tipo assim, mora no meu coração, então é um prazer estar de volta. Que legal, cara. Você vê que a gente fica equilibrando, né? Uma hora DC, uma hora Marvel. Uma hora DC, uma hora Marvel. Exatamente. E olha que eu sou mais Marvel, mas tudo bem. É pra tentar fazer uma coisa mais assim, pra você não pegar hate de lugar nenhum, entendeu? Que eu sou jornalista e tem que, né? Exatamente. Temos aqui também uma estreia. Gabriel Matos está aqui com a gente. Olá, Cinemação! Vim aqui fazer minha estreia para falar desse filme maravilhoso que é o novo Homem-Aranha, que me surpreendeu bastante, na real. Não sabia muito bem o que esperar depois dos últimos filmes da Marvel e foi um grande acerto dele. Pois é, Gabriel que tá vindo lá do Gueto Geek, né, Gabriel? Lá vocês conversam pelo nome do projeto, dá pra perceber que é alguma coisa de cultura pop, assim, né? Exato, a gente fala muito de Marvel lá, bastante de Pantera, do Miles Morales, então falar de filme de herói é com a gente mesmo. Sensacional. E temos aqui um cara que me revelou, e eu fiquei assim, incrédulo com isso, que ele é um dos maiores especialistas em Homem-Aranha do Brasil e também atua às vezes como crítico de cinema, que é Marcelo Miranda. Olha, mas eu não tirei essa onda toda, não. Você que tá sendo gentil, hein? Eu disse que eu era um dos maiores fãs que você não sabia. Especialista aí, eu deixo por sua conta no final do programa. Mas boa noite, gente. Piranha, gente. Claramente. Não, por favor, não faça isso. A gente pode falar disso durante o programa, mas eu tenho uma negativa fortíssima com essa alcunha que inventaram pro Homem-Aranha, então. Mas é quase, hein? Miranda é quase. Bom, Gabriel, Carol, boa noite. Valeu demais ao Rafael. Eu quero deixar bem claro, desde já vou tirar o elefante da sala, que eu me convidei para este programa. Então, agradeço muito a gentileza. Que massa, que bom ter vocês aqui. Muito bem, meus amigos, olha só, estamos aqui reunidos, né, para falar de um personagem que nunca foi apenas um super-herói. Ele é quase uma ideia moral em movimento. O Homem-Aranha sempre funcionou como o ponto de encontro entre juventude, culpa, responsabilidade e sobrevivência. E no seu novo filme, Um Novo Dia, essa essência parece que voltou com força total, assim. O mais interessante é que o filme parece entender que o Peter Parker não precisa só de mais uma aventura, ele precisa de um recomeço emocional. Depois daquele apagamento, né, da sua identidade, a história coloca numa condição quase cruel. Ele salva o mundo, mas faz isso sem reconhecimento, sem rede de apoio e com a sensação de que o heroísmo virou uma forma de exaustão permanente ali. E é justamente aí que o filme ganha relevância, porque ele transforma essa solidão do personagem, né, num drama central e não apenas num pano de fundo ali. Ao mesmo tempo, o longa também enfrenta ali a velha tensão dos filmes da franquia, né? Querer ser íntimo e ao mesmo tempo carregar o peso da MCU nas costas. Isso cria um debate bem interessante que provavelmente a gente vai conversar aqui, né, no podcast, porque o filme ele funciona melhor quando a gente olha pro Peter, né, como um homem quebrado, urbano e humano e tal, mas o filme dá umas derrapadas ali quando a gente precisa lembrar, né, várias vezes ali que ele faz parte dessa engrenagem maior. Mas no fim, Um Novo Dia, um novo filme aí do Homem-Aranha, parece apostar numa verdade simples e poderosa. Ser herói não é ser invencível, né? É continuar se levantando quando ninguém está olhando.
Ah, e lembrando, né, que a gente vai dar spoilers aqui. Então, se você ainda não viu o filme, corre pro cinema. As salas estão lotadas, o filme tá faturando muito e você pode realmente se encantar aí com o novo filme do Homem-Aranha. Então, se prepare porque aqui o papo é com spoiler. É isso, vamos bater um papo agora sobre o Homem-Aranha, Um Novo Dia, no segundo ato desse podcast. Chegava aos cinemas no dia 29 de julho de 2026 o filme Homem-Aranha Um Novo Dia. Filme dirigido aí pelo Dustin Daniel Cretton, com o roteiro do Chris McKenna, do Eric Summers e do Justin Kuritzis. Esses roteiristas, né, já tiveram outros trabalhos, por exemplo, no caso do Dustin, que é o diretor, né, ele já tinha trabalhado em Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, A Luta por Justiça e Temporário 12. Além dele, né, os roteiristas como o Chris tinha já trabalhado em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Homem-Aranha Longe de Casa e Homem-Aranha de Volta ao Lar, e o Eric Summers também trabalhou em todos os Homem-Aranhas. E o Justin Kuritzis, ele trabalhou em Rivais, por exemplo, né? Já o orçamento do filme foi por volta aí de torno de 200 a 225 milhões de dólares e o filme já arrecadou mundialmente aí mais de 1 bilhão de dólares ao redor do mundo. Uma das bilheterias mais avassaladoras, mais impressionantes, né, deste ano. Aqui em Homem-Aranha, Um Novo Dia, nós temos aí o Peter Parker, né, que vive em um mundo em que sua identidade foi apagada da memória de todos e ele se vê sozinho em Nova York, mas continua ali combatendo os crimes como o Homem-Aranha, né, e de repente ele precisa lidar com uma nova ameaça, uma pressão crescente e alianças inesperadas. Em meio a tudo isso, ele ainda tem que lidar com essa solidão que o perturba e acaba também o destruindo aos poucos. Na direção de fotografia, nós temos o Brett Baulach, ele que é o cara que trabalhou também lá em Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis, trabalhou também em Freshman Year, e alguns outros trabalhos aí ligados ao universo da Marvel. Já na montagem nós temos aí o Ned Sanders, a Gina Sanson e o Harry Young, que trabalharam montando o filme, né, editando o filme. O Ned Sanders trabalhou em Moonlight, por exemplo, em Manchester à beira-mar. A Gina Sampson trabalhou junto com o Dustin Daniel Cretton, né, o diretor, incluindo aí o filme Wonder Man. E o Harry Young trabalhou, por exemplo, em Thunderbolts e também lá em Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. Já na trilha sonora, nós temos aí o Michael Giacchino, né? Um cara que trabalhou em todos os Homem-Aranhas aí desse universo da MCU, né? O de Volta ao Lar, Longe de Casa, Sem Volta para Casa, enfim. Então é um cara que está muito habituado, né, a trilha de um filme desse calibre. E temos aí como figurinista a Sanja Milkov-Hayes, que também trabalhou aí nos filmes do Homem-Aranha anteriores. Já no elenco, a gente pode destacar justamente aqui o Tom Holland, né, vivendo Peter Parker, o Homem-Aranha, né, a Zendaya vivendo a MJ, a Sandy Sink, que tinha uma personagem que ficou em mistério durante muito tempo e agora a gente sabe, né, que ela vive a Jean Grey no filme. Temos o Jacob Batalon, que é o Ned, né, o melhor amigo aí do Peter. O John Bernthal, que faz o Frank Castle, né, o Justiceiro. O Trammell Tillman, que faz o Bill Metzelger, que é ali o chefe do controle de dados. Temos também o Michael Mando, que faz aí o Mac Gargan, que é o Escorpião. O Mark Ruffalo, né, vivendo novamente o Bruce Banner, ou o Hulk. E a Lisa Collins Zayas, que faz a detetive Jean The Wolf, né, que é ali uma espécie de parceira do Peter, né? Eu tava me preparando aqui pro nosso papo e aí fui puxar os dados e o filme já ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares na bilheteria. O que mostra justamente a força absurda que esse personagem ainda tem no cinema, né? Quando a gente olha para além do número, né,
Eu queria saber a opinião de vocês, assim, que são fãs do herói e tudo mais, né? O que vocês acham que faz o Homem-Aranha continuar tão relevante para tanta gente depois de tantos filmes, assim? É só o espetáculo ou tem alguma coisa ali mais profunda, mais humana, que conecta tanto com o público, assim? Como é que vocês veem? Eu acho, assim, e aí, pra explicar um pouco, eu vou falar sobre mim. Eu sinto que o Homem-Aranha cresceu comigo. E eu sei que, tipo, existem muitas versões, porque tem Tobey Maguire, tem o Andrew Garfield, tem os quadrinhos, tem a animação, tem tudo isso em volta. Mas pra essa nova era, né, ou no caso, essa era mais recente do Tom Holland, eu sinto que ele cresceu comigo. Eu lembro de ir com a minha irmã menor assistir os filmes no cinema e, tipo, eu fui com ela domingo e ela tá fazendo 20 anos esse ano. Então, tipo, sabe, desde 2019 pra a sequência, né, de que a gente tem, eu sinto que é isso. Então você cresce com esse personagem, assim, na minha visão. Mas, pra além da minha idade, né, e dessa questão, eu acho que o Homem-Aranha, ele tem essa questão dele ser do povo, assim. Meio que independente da versão que ele tá. E aí, falando isso, um pouco como a gente tava comentando, que a gente tem o Aranhaverso, né? Então a gente tem o Miles Morales e muitos Homens-Aranhas ali dentro. Mas eu também assisti recentemente o Spider-Noir, que tá na Prime Video, que também é outra versão do Aranha, mesmo ele sendo mais velho. Ele sempre é um personagem relacionado ao povo. Então, tipo, a cidade que ele habita, as coisas que ele defende, o que ele fala, o sacrifício que ele faz pela família, é sempre conectado com isso. Então, eu acho que dentro de uma roupagem que a gente tem hoje, em que os heróis, às vezes, eles são muito mirabolantes, ou eles são muito tecnológicos, ou eles são muito alienígenas, olhar para o Homem-Aranha e ver que nesse filme ele perde um pouco de toda aquela carga que ele tinha, né, do Tony Stark, das coisas, assim, de tipo, olha quanta tecnologia, e mesmo ele tendo um pouco de tecnologia ali, ele ainda é o cara que pega metrô. Ele ainda é o cara que, tipo, fez faculdade e que, tipo, acompanha os amigos pela internet. E eu acho que isso é uma conexão cada vez mais humana que a gente tem. Eu acho que isso consegue ser encaixado, e aí é um trabalho muito bom, né? Dos roteiristas, dos quadrinistas, dos atores também, para manter essa conexão independente da geração. Assim, então, pra mim, é isso. Aí eu queria saber se vocês concordam ou não. Ou se vocês discordam. Eu concordo demais. Tipo, independente da versão do Homem-Aranha, pode ser o Miles Morales, qualquer um que você pegar, ele é uma pessoa ali que tá sempre sofrendo problemas muito reais, palpáveis, sabe? Que acho que qualquer um conseguiria se identificar. Ele sofre problemas no trabalho, ele sofre também muitos problemas para equilibrar essa vida de super-herói com uma vida de gente comum. Então as relações dele são todas zoadas e muito por estar sempre nesse malabarismo eterno de ter que salvar as pessoas, mas também ter que arranjar um tempo para namorada, ter que arranjar um tempo para o trabalho e não pode faltar o trabalho, mas ao mesmo tempo tem que estar no outro lado da cidade enfrentando um super-vilão, porque aparentemente esses super-vilões têm muito tempo livre. E eu acho que essa ideia de ter que se desdobrar em 1000 para conseguir sobreviver, basicamente, é uma coisa que é muito fácil de se identificar com todo mundo, independente do momento, porque heróis que cresceram com a gente existem muitos, mas eu acho que nem todos eles continuaram fazendo sentido pra gente em diferentes momentos da vida, sabe? Os X-Men, por exemplo, a gente consegue entender, a gente consegue fazer os paralelos de preconceitos que eles sofrem e tudo mais, mas a gente nunca vai sentir que nós somos aquelas pessoas que foram para uma escola de superdotados muito cedo e tudo mais. Diferente do Homem-Aranha, que é só um cara que ou tá indo pra escola, ou ele tá indo pro trabalho, ou ele tá só vivendo uma vida como qualquer outra pessoa. Eu concordo com tudo aí que os colegas falaram, sem dúvida nenhuma. E eu acho que tem alguns agravantes também, que é o seguinte, né? O Homem-Aranha, ele sempre foi, há décadas, o personagem mais popular da Marvel Comics, né? Dos quadrinhos. Né? Sempre foi o que estava no topo de vendas, o que repercutia mais. Então, ele tem uma popularidade realmente muito grande há muito tempo. Não à toa, né, o filme de 2002, que foi a estreia dele em um filme feito para cinema, com o Tobey Maguire, foi um arrasa-quarteirão também, um sucesso absoluto. E desde então, mesmo os filmes que patinaram um pouquinho na bilheteria, como Homem-Aranha 3 ou o espetacular Homem-Aranha 2, ainda eram muito sucesso.
Então eu acho que quando se chega no Homem-Aranha do Tom Holland, já integrado ao MCU, e aí tem toda uma questão econômica de um acordo, né? O Homem-Aranha hoje no MCU, ele é emprestado da Sony, ele é tipo um jogador de futebol emprestado para outro time, né? Verdade. Então, assim, há uma mudança de status muito grande entre o espetacular Homem-Aranha 2 e o Homem-Aranha que aparece lá no Capitão América Guerra Civil e depois no De Volta para Casa. Ele já chega também com uma bagagem de popularidade muito alta, porque as pessoas tinham um carinho grande pelos filmes do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. Então todo mundo queria ver qual era este novo Homem-Aranha no cinema. Agora ele vai aparecer com os outros personagens que já eram muito populares no cinema, nem tanto nos quadrinhos. Então acho que quando chega esse quarto filme, esse personagem do Tom Holland já é muito familiar ao público, como o caso da irmã da Carol, que cresceu vendo. Isso, a minha irmã. Sua irmã. Que cresceu vendo esse personagem, né? Então ele já entra com essa bagagem e já entra com a bagagem dos interessados, como eu, por exemplo, que me interesso por tudo envolvendo ele, porque eu venho de leitura de quadrinho, né? É um personagem que eu leio desde os meus 9 anos de idade, ininterruptamente, né? Inclusive, eu tenho o couro duro, porque haja fase ruim também que passaram com ele, coitado. E ao mesmo tempo é um filme novo, é um filme renovado, né? Já vem do título, que inclusive depois eu posso falar um pouco sobre o motivo desse título. Então ele meio que abarca tudo um pouco, né? Ele é um filme construído há muitos anos, mas ele também é um filme do zero, e aí eu acho que naturalmente ele chega e realmente é um filme bom, né? Assim, além de tudo, ele é um filme muito bom. Então eu acho que ele entra com uma bagagem garantida ali, esse sucesso dele, óbvio, tem um marketing violentíssimo da Disney envolvendo isso. Um filme desse não é um sucesso espontâneo também, a gente não pode ser inocente, mas ele também poderia ser um fracasso, e ele não é, obviamente, porque o personagem se garante, se sustenta em torno dessas questões que eu acredito que estão operando ali no filme, sabe? Não, com o histórico da Marvel, ele realmente poderia ser um fracasso. Um fracasso. Ultimamente, o que a Marvel entregou em algumas produções, realmente a gente poderia ter, até porque eu acho que tem uma questão, assim, igual você falou da Disney ter um sucesso, e não é, obviamente, 100% orgânico, tem muito dinheiro envolvido, tem muito do que se criou em volta da figura do Tom Holland mesmo, mas é a gente também entender que tá passando por esse crescimento e muito provavelmente a gente vai ver uma despedida em breve, né? Então é tipo esse período que você vê ele muito novinho, aí você vê ele amadurecendo e daqui a pouco ele vai passar o bastão para ter essa questão, né, mais direcionada nesse sentido, mais sazonal, mas ainda assim eles conseguem entregar um filme em que eu ficaria assim, gente, daqui a 10 anos ele pode fazer outro filme do Homem-Aranha tendo que fazer hipoteca, que eu vou assistir. Exatamente. Não tem problema, eu vou estar lá com ele. E tem uma coisa aí, né, que bem o que a Carol tá falando, é que o sucesso devastador desse filme, ele não é um sucesso do MCU, ele é um sucesso da franquia Homem-Aranha, né? O fato das pessoas estarem entupindo o cinema não é porque elas querem ver o próximo filme do MCU como aconteceria se fosse Homem-Formiga 4. Porque não existe fãs do Homem-Formiga, né? Vamos admitir aí de uma vez. Ou ninguém conhecia o Homem-Formiga até esse filme, né? Só os nerds de leitura, tipo eu e uns amigos aí. Mas o Homem-Formiga 4 as pessoas vão ver porque é o novo filme da Marvel. As pessoas viam a sequência do MCU. Isso. Né? O que isso vai influenciar em Vingadores? Isso. A grande ideia da Marvel foi, por exemplo, colocar o Homem-Formiga 2 ou 3, nem sei qual, entre um mega sucesso e outro, porque aí o pessoal vai ver, porque senão ninguém ia ver. Então, esses filmes dependem muito de um universo que eles, inclusive, já se perderam completamente, mas depende muito de um contexto que depende um filme do outro, não só para entendimento de história, não. Eu me refiro a interesse do público. O Homem-Aranha, não. Ele, sim, é um sucesso popular. O filme ser bom ajuda, mas as pessoas não estão entupindo as salas para ver o filme do MCU. Isso daí é evidente, é só ir em qualquer sessão, pesquisar qualquer coisa, as pessoas estão indo ver Homem-Aranha do Tom Holland, blá, blá, blá. Por acaso tem lá o Hulk, aquelas coisas todas, mas eu acho que não é isso que tá movendo definitivamente, assim. E eu acho muito doido pensar também que o Homem-Aranha entrou pro MCU, porque na época que ele entrou, o MCU tava, tipo, no auge, sabe? Então, esse movimento da Sony antes era puramente de interesse deles de surfar na onda do MCU, não que precisasse, porque eu acho que o Homem-Aranha já sustentaria sozinho, e agora tá acontecendo o contrário.
contrário. Eu acho que a Marvel né? vai precisar forçar na onda do Homem-Aranha pra conseguir trazer esse interesse de volta pra ele. Inverteu completamente. Inclusive, eles estão claramente usando o sucesso do Homem-Aranha pra emplacar o Vingadores no fim do ano, porque eles estavam com uma batata quente na mão. Porque ninguém tá realmente querendo ver esse filme, né, gente? Então, assim, agora todo mundo vai querer ver. Exatamente. E nem tá confirmado o Homem-Aranha nesse filme, teoricamente, assim, então... Pois, exatamente. É. Eu não sei o que eles vão arrumar aí, não. Agora, vocês sabem que tem duas cenas pra mim que expõem muito essa ideia dessa humanidade do personagem que se conecta com o público e tal, que pra mim saltou os olhos assim. Eu não sou tipo consumidor, né, de quadrinhos e tal, e eu acompanho puramente pelo cinema e às vezes algumas séries e tal, né? Quando eu tava assistindo, teve esse momento em que, quando ele tem aquela cena final, né, em que ele tá saindo do hospital e a galera tá lá parada, fazendo plantão, né, pra saber se ele tá bem e tal. Naquele momento ali, eu olhei pra aquilo e falei assim, cara, é isso, assim, ele é um herói popular mesmo, sabe? Ele é um herói que tá ali no chão da fábrica mesmo, sabe? Com a galera, por isso que ele é chamado, né, do vizinho, né? O herói amigão da vizinhança. O amigão da vizinhança, exatamente. Porque é isso, ele pode estar ali do seu lado e tal. E isso, assim, lógico, né? Concluiu pra mim essa visão mais humana dele. Agora, a cena em que ele toma o tiro, pra mim foi um choque, assim, porque eu falei, caraca, ele não é a prova de bala? Não é. Sabe? Ele é aquela cena é a reprodução de uma história de um quadrinho, né? De quadrinho, sim. Que tem exatamente a cena em que o Justiceiro entra com ele no hospital, eles decalcaram igualzinho. Ah, é? Tem sim, da Guerra Civil. Procura, Rafa, depois é belíssima a cena. Tipo assim, é óbvio que no filme do Homem-Aranha ela é bem mais sutil, ela é bem bonitinha, né? Na HQ ela é mais sanguinária, mas ela é muito bonita. É numa minissérie chamada Guerra Civil, que também já foi adaptada de outro jeito no Capitão América Guerra Civil. Sim. Eu queria que fosse Guerra Civil de verdade. Quem não, né? Porque essa cena do tiro, assim, pra mim foi um choque, porque a gente tá imerso, né, um ápice de poder da Jean Grey ali, e aí a gente tá vendo, né, ela, tipo, controlar aquelas pessoas, e o poder dela se expandindo, e ela congelando e manipulando toda aquela situação e tal. O Peter tá ali no meio, e de repente ele toma um tiro, e ele, né, se segurando, falando, não, eu tô bem, tá tudo bem e tal, e aquele sangue vindo por trás dele e tal. Naquele momento ali, eu falei, caraca, é isso, ele não é o super-homem, sabe, o cara que o Thor, né? O Hulk. Tipo, o Thor, não é, cara. Nunca mais nem triscou nele. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é interessante, especialmente nesse filme, que é o seguinte, o Peter Parker, ele, nessa fase do personagem nesse filme, ele tá carregando muita coisa ao mesmo tempo, né? Ele tá sozinho, ele tá mais maduro, ele tá mais cansado, ele tá mais vulnerável também, apesar dele se isolar para tentar não estar vulnerável, mas ele emocionalmente está vulnerável, e isso faz muito sentido, porque hoje, né, quando a gente olha pro filme saindo hoje em dia e tal, a gente vê esse estado nas pessoas, assim, muita gente se identifica com essa sensação de estar vivendo no automático, que tá mergulhado no trabalho, tentando resolver problemas práticos, emocionais, financeiros, profissionais, tudo junto ao mesmo tempo ali e tal. Então o filme, ele pega essa ideia e transforma em narrativa, e o Homem-Aranha acaba virando uma espécie de espelho, né, do nosso presente, esse presente acelerado, confuso, ansioso acima de tudo, né, em que quase ninguém tem tempo para sentir, para processar, para respirar. E eu acho que isso é mais um fator, além da popularidade do personagem, que faz com que o filme se conecte e seja
né, tão bem aceito também pelo público, né? Total, eu acho que, inclusive, eles conseguem traduzir muito esse sentimento em cenas do filme. Essa cena, por exemplo, que ele leva o tiro, eu acho que é o ápice de demonstrar como o Homem-Aranha é uma pessoa vulnerável. Ele pode desaparecer com um estalar de dedos, como já aconteceu antes, como aconteceria com qualquer um de nós. Essa ansiedade que você comentou, que a gente sente como sociedade no geral, eu acho que ela foi muito bem trabalhada com a ameaça invisível da Jean Grey, sabe? Uma ameaça que tá lá, ninguém sabe o que tá acontecendo, pode ser qualquer um, pode tomar qualquer rosto, cria essa paranoia nele, que em qualquer lugar o perigo pode estar acontecendo, ainda mais que os poderes dele estão bagunçados, então ele não consegue antever o que tá acontecendo ali. E eu acho que a atmosfera do filme, que gira ali em torno da Jean Grey, ela funciona muito bem para gerar essa sensação de ansiedade, de paranoia, que é o que a gente tá vivendo hoje em dia como sociedade, onde fake news para todo lado, você não sabe no que acreditar, em quem acreditar. Então, foi feito de uma maestria, assim, que é difícil de ver em filmes da Marvel, inclusive. Um filme tão atual, tão pé no chão com o que a sociedade está passando no momento. A gente tem aí o Peter Parker tendo um burnout, né? O filme é sobre isso. Ele, inclusive, começa a ter manifestações físicas e tá estressado. Eu acho muito interessante como o filme, como se passam 4 anos entre o final do anterior e esse, né? E a gente vai vendo um resuminho ali, uma espécie de previously de uma coisa que a gente não viu. O filme já mostra ele 100% atuando, porque ele não tem mais uma vida como pessoa, ele agora é puro Homem-Aranha, e ele fica amigo da capitã de polícia, que aliás é uma personagem do quadrinho muito bem trabalhada no filme. Sim. E ele vai surtar, né? Ele tá surtando, porque aí também tem toda a depressão da MJ, do Ned e tudo mais. Essa abordagem muito interessante no filme, eu acho, porque além dela ser fiel a várias fases do Peter nos quadrinhos, ela junta ali um monte de fases, né? Ela tira um pouco o Peter do Tom Holland de um certo lugar muito confortável que ele ocupou nos filmes anteriores, que era o menino sendo tutoriado pelos mais velhos. Então ele sempre tinha a armadura mais foda, o equipamento mais foda, porque como ele é muito carismático e talentoso e habilidoso, então ele é adotado pelo Tony Stark, depois ele é adotado pelo Doutor Estranho, etc, etc. O que pra mim, enquanto interessado no personagem, sempre me pareceu enfraquecer muito a presença dele no MCU. Há um motivo pra isso, é econômico, de novo. O MCU não pode fortalecer demais ele, porque o dia que a Sony mudar de ideia e tirar ele de lá, eles precisam ter o que fazer, né? Então, eles jamais farão um filme em que ele é puramente protagonista. Ele sempre é meio coadjuvante, inclusive nesse, mas a gente fala disso depois. Mas é a primeira vez, por exemplo, que o Peter Parker do Tom Holland não é burro. Porque, gente, ele é muito burro nos outros 3 filmes. Eu já vi esses filmes mais de 2 vezes cada um, tá? Eu sinto que ele nem é burro. Eu sinto que ele se faz de burro. Porque parece que todo mundo... Ele nem é burro. Porque, tipo assim, ele tá numa escola de meninos da inteligência, ele tá não sei o que, ele fala não sei o que lá. De vez em quando ele fala umas palavras que parece que, tipo... Igual quando ele queria fazer coisa do Hulk, aí ele... eu pesquisei raio gama, eu nem sei o que isso significa. E aí eu sinto que ele nem é burro de verdade. Ele só fala coisas burras, porque todo mundo em volta tem que parecer muito mais inteligente. Porque se você botar ele do lado do Tony Stark, vai parecer isso. Eu sinto que nesse, inclusive, ele tá menos burro e mais inocente, na real. Porque ali no começo, por exemplo, que ele vê o governo usando todas as tecnologias dos vilões a benefício próprio, ele só parece, tipo, isso claramente vai ser feito pro melhor da população. Nunca que eles vão usar isso contra mim. Então, eu ainda acho que agora eles conseguem trabalhar como um otimismo e menos como burrice. Porque nos outros filmes ele era só simplesmente burro. Eu acho que é a primeira vez que ele aparece, enfim, de igual para igual. Claro, tem uma coisa de maturidade, eles gastaram 3 filmes para ele amadurecer, o que eu acho, sinceramente, eu acho meio sacal, assim, mas é a primeira vez, por exemplo, que ele não comete uma grande besteira que gera o plot. Então, é só lembrar dos outros 3 filmes, todos, sem exceção, ele comete alguma bobagem absolutamente inadequada, e o filme inteiro é em torno dele corrigir a bobagem, incluindo o terceiro, né, que ele irrita... Olha, gente, por favor, o feitiço dá errado porque ele irrita o Doutor Estranho na hora de fazer o feitiço. Cara, quem escreveu isso não tem a menor condição, assim, sabe? Ele é muito tagarela, e aí o Doutor Estranho erra o feitiço e pronto, caga tudo, assim. Não dá, cara.
Então, assim, agora ele é inteligente, poxa, a conversa dele com o Banner ali na escola, na faculdade, é brilhante, porque ele tá de igual pra igual. Ele explica pro Banner umas coisas, né, a ponto do Banner virar e falar, você não é meu aluno, né, tipo, quem é esse moleque que tá falando uns negócios? Então, assim, ele tá mais maduro, ele tá mais inteligente, e eu não acho que isso é só porque foram 3 filmes, não, é porque eles optaram, finalmente, por abordá-lo de uma maneira realmente mais integrada ao próprio ambiente. E não como um alívio cômico desastrado que fica cometendo um monte de besteira durante os filmes. Então isso enriquece muito. Ele tem uma relação muito madura com a capitã de polícia, ele é muito maduro na relação que ele tem com os amigos que ele perdeu, com a mulher que ele ama, com o Frank Castle, sabe? Mesmo sendo engraçado, né? Continua sendo um filme muito engraçado, ele é um personagem ainda muito engraçado, mas todas as interações que ele tem no filme são interações de pessoas, sabe, minimamente espertas, assim. Ele não é mais escrito como um bobão que meio que Chico Bento no shopping, sabe, assim, que nem ele conversando com o mistério no segundo filme, cara. Não tem a menor condição, aquela sequência que ele entrega o equipamento do Stark pro mistério, aquilo nunca engoli aquele negócio. Então, sabe, eu acho que é uma nuance de escrita, assim, eles são os mesmos roteiristas, né, eu esqueci o nome deles, mas é a mesma dupla de roteiristas dos outros 3 filmes. Eles meio que se libertam de, agora sim, galera, é um brand new day, nós vamos botar esse Peter aqui como um jovem que meio que tem consciência das coisas que tá fazendo. Então, isso eu acho que é um grande acerto do filme. Eu acho que pode ser uma resposta também ao terceiro filme, que apesar de ter ido muito bem no cinema, esse terceiro filme sofreu muitas críticas por ele se sustentar 100% em participação especial. Então todo mundo tava querendo ver o retorno dos Homens-Aranhas dos outros filmes, e a escrita do filme acabou sofrendo um pouco de ser meio boba, meio infantilizada. E acho que nesse filme, inclusive, as participações especiais que acontecem são escritas de uma forma muito mais interessante e, como o próprio Marcelo falou, de igual para igual, sabe? O Hulk aparece ali, o Justiceiro aparece ali pra somar com ele. Até a vilã do filme também é escrita de um jeito mais interessante, não só precisamos introduzir aqui os X-Men, porque a gente quer usar eles nos próximos filmes. E como é bom que, por exemplo, você tem uma cena como a que ele vai pegar informações com a Viúva Negra. Porque é uma cena de um herói atuante com uma personagem fodona, né? E ela é engraçada, mas é uma cena de igual para igual. Ele tá ali para pegar informação, ela tá ali para ajudar ele se ela achar importante. E pronto, ele não é um idiota passando vergonha. Quer dizer, ele passa um pouco de vergonha, mas por motivos muito espontâneos, né? Ele tem que tirar a roupa. Eu adoro aquela cena, gente, que ele vai tomar uma sauninha com a Viúva Negra. Assim. É ótimo. Eu então, acho que assim, também expande o universo de um jeito que não parece barato, sabe? Isso, exatamente. A gente entende um pouco como tá funcionando os Novos Vingadores, sem parar de ser um filme do Homem-Aranha. O foco ainda é no Homem-Aranha. Precisa fazer a missão dele. E a Viúva Negra é aquela fonte de informação. Ele vai lá pra dizer, tô precisando de uma ajuda aí. Todo personagem no quadrinho, o Homem-Aranha sempre teve uma figura que ele pega informação. É um jornalista, é um cara num bar. Isso é muito interessante que eles adaptam isso pra uma personagem do MCU. Eu acho justíssimo também. E eu acho que tem um outro ponto, concordando com tudo isso que vocês falaram, porque eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gostei também, é ver esse amadurecimento dele, né? Deixando realmente para trás essa coisa de ser só um adolescente com poderes, né? Que tinha aquele lance, né? De carregar o peso real das escolhas e tudo mais. E aí a gente começa a ver que esse amadurecimento dele vem justamente com conquistas também, né? Dele como personagem, assim. Porque ele vem com desgaste, vem com dor, vem com perdas, vem com a necessidade de continuar funcionando mesmo quando a vida pessoal dele tá toda quebrada, assim. E aí entra também uma leitura que eu tava analisando aqui do filme, né, que é justamente essa ideia de que o Peter, ele tenta apagar o homem para virar só uma aranha, né, viver como uma aranha, né? Ou seja, ele tenta reduzir a própria existência à função de salvar os outros ali. Ele deixa de lado essas relações, os afetos, né, a vida social, tudo aquilo que lembra do que ele é uma pessoa, né, antes de ser um símbolo, só que o filme parece dizer que isso não funciona. Sim. E aí quando ele reprime demais essa dor, quando ele tenta viver só na lógica, né, da ação, da responsabilidade e tal, alguma coisa dentro dele começa
a quebrar. E essa é uma metáfora muito poderosa, assim, porque fala justamente de saúde mental, né, de um jeito muito honesto, assim. Quanto mais a gente tenta ignorar o que a gente sente, mais aquilo cresce dentro da gente e tal. Quanto mais a gente finge, né, que tá tudo bem, mais o corpo e a mente cobram a conta e tal, e no filme isso aparece de uma forma física, quase ali monstruosa também, né? E esse lado aracnídeo dele assume o controle, os sentidos dele ficam mais agudos, a raiva cresce, a transformação fica assustadora, é como se o filme realmente dissesse que não existe heroísmo saudável sem as vulnerabilidades, né? Eu acho legal que isso acaba conversando com outro filme do Homem-Aranha, que ele também tem burnout, que é o Homem-Aranha 2, que acaba que ele tenta fazer o contrário, ele tenta se desfazer do Homem-Aranha pra conseguir viver a vida dele de Peter Parker. E acho muito interessante que esse filme tem paralelos muito fortes, só que a conclusão que ele traz é a contrária, sabe? Tipo, é você resgatar o seu lado humano e não se deixar se perder ali nas cobranças da vida, do capitalismo e de produtividade que você tem que ter o tempo todo. Eu acho que é um filme que fala muito também, acho que sobre maturidade, assim, eu acho que eles fazem uma analogia muito interessante com esse ciclo que as aranhas passam, né, que eles chegam a explicar e que o Peter passa porque ele foi mordido por uma aranha, então ele é metade aranha, né, de alguma forma, então você vê esse ciclo de amadurecimento dele mesmo, assim, e aí conversa diretamente com essa história que vocês estavam falando de que o personagem começou a ficar mais bem escrito, então ele começou a ficar mais adulto, ele começou a ficar mais maduro, ele começou a ficar mais inteligente. Pra mim, finalmente ele desenvolveu o sentido aranha, porque antes era só o arrepio do Peter mesmo, agora finalmente ele chegou nesse lugar, né, de sentido aranha, onde ele consegue, né, ter a evolução das capacidades que ele pode chegar, né, e trazer também essa dualidade. E aí eu acho que isso conversa, né, diretamente, para não ficar muito repetitivo com o que vocês já falaram, porque eu concordo, com a personagem da Jean Grey. E aqui abrirei assim, o meu coração para vocês, porque eu não gosto da Jean Grey. Eu não gosto dela nos quadrinhos, eu não gosto dela vocês, eu não gosto dela eu não gosto delas, nenhuma das versões delas eu gosto. Tipo assim, ela sempre me irrita. Mais Lemale, eu gosto dela como Fênix quando ela quebra tudo. Mas num geral, não, amiga. Ela é muito chata, ela é muito coitada, tipo, Scott. Ai, não dá. Me irrita. Eu gosto do meme que quando é pra ela atacar os amigos, ela é tipo super poderosa, Fênix Negra, não sei o quê. Quando é pra ajudar, ai meu Deus do céu, minha dor de cabeça. Ai, minha dor de cabeça. Vocês. Aí ela grita o Scott e fica Scott. Exatamente. Não, eu já me deu um zap versão Fênix. Gente, ela me irrita, assim, eu acho que, tipo, a personagem no geral, assim, eu não gosto muito dela. Porém, entretanto, todavia, eu gosto muito da Sadie, que é a atriz. Amo. E eu acho que ela trouxe uma noção, assim, do que mais ou menos eles vão fazer com os X-Men, né, uma ideia. Mas o que ela me deu, assim, que, tipo, pra mim foi muito incrível, é essa zona cinzenta. Essa questão de que, ela não é puramente boa, mas ela também não é puramente má. Tipo, depois, obviamente, ela vai meio que sendo, entre aspas, de alguma forma inocentada, porque você tem, né, essa questão de que ela tava fazendo isso pela irmã dela, mas ela não tem limite sobre o que ela faz pela irmã dela, sabe? Tipo, as pessoas ela falam literalmente uma pessoa, um inocente, sabe? Ela fez o cara jogar no táxi. E não só ela matou uma pessoa, tipo, ela tipo, faz uma tortura psicológica com o Peter. Quando aquela cena em que ela pega a MJ e faz a MJ fingir que lembra dele, tipo assim, sabe? Ela tá revivendo o maior trauma da vida do cara até o momento, assim, tipo assim, ela tá, assim, de um jeito, e eu acho que isso reflete muito da capacidade, assim. E o Peter fala isso pra ela, né, Carol? Fala. Ele fala assim, pô, você é monstruosa, isso que você tá fazendo é monstruoso. Então. Sim, mas eu acho que isso é um amadurecimento da própria personagem da Jean no geral. Porque eu acho que uma das coisas que nunca me fizeram conectar com ela e não me faziam, tipo, gostar muito dela, é que, tipo, eles sempre colocavam a Jean como, porque ela é mais poderosa, ela tem a Fênix, ela tem poder, nananana, mas eles nunca deixavam ela ser isso. Ela era sempre, tipo, olha como ela precisa de uma outra personalidade pra ser malvadinha e não sei o que, fazer as não era coisas. Nunca culpa dela, exatamente. Nunca é culpa dela. Do espaço e tudo mais. E aí, quando
isso acontece no filme, eu acho que é muito bem escrito, eu acho que faz um paralelo muito interessante com o Homem-Aranha. E outra coisa que eu gosto bastante é que, tipo, o MCU, ele não tinha conseguido trazer ainda essa energia do Homem-Aranha, de que ele é o amigão da vizinhança, ele literalmente, ele vira uma rua, ele tromba em alguém, porque ele é amigo de todo mundo na cidade, ele conhece todo mundo. É o vereador. O advogado dele é o Demolidor, sabe? O amigo dele é o Justiceiro, assim, ele realmente conhece todo mundo. Então, tipo, ele tem uma conexão com a Jean, que é uma conexão que vem dele, porque ele é esse jeitinho, pra mim foi muito bem colocado ali. E assim, gente, simplesmente cinema, o lance do VMAX não ser nada, sabe? Tipo, Nossa, olhou errado. Mano, ela só, tipo, assim, era a última coisa que ela conseguia transmitir pra irmã dela, que era um pedido de socorro pra irmã dela saber que ela tava naquela sala, sabe? Tipo, e eu fiquei, nossa, será que é mais um plot? E eu ficava, eu amo muito um nome muito de filme de herói mesmo. De filme? VMAX, eu falei, sabe? nossa. É uma fórmula nova, não sei o quê. Eu falei, VMAX é o projeto que eles estão fazendo com a irmã dela, e não sei o que, não sei o que. E não era nada. E eu fiquei assim, tipo, cara, incrível, cinema Isso demais. foi muito legal mesmo, foi muito legal. Nossa. A palavra que vocês dois falaram que me pegou muito nesse filme é monstro. Eu acho que o filme tá tentando trabalhar muito essa dualidade de quem é um monstro de verdade. Uhum. O Peter, quando ele vai lá tentar suprimir a aranha dele, o próprio Banner fala pra ele, tipo, mas como você vai saber o que é um monstro, o que é ruim e tirar isso? O Peter fala pra Jean Grey, fala que ela é monstruosa. E a figura do Hulk eu acho que funciona muito melhor nisso daí. Eu acho que é a melhor versão do Hulk que a gente viu na MCU até agora, porque é realmente o Hulk sendo um monstro, sabe? Ele trabalhou ali pra poder suprimir o Hulk, mas ele não tem controle nenhum dele. E quando a gente vê ele sem aquilo, a gente vê uma cena maravilhosa dele perdendo totalmente o controle e assumindo o monstro. Eu concordo com tudo que vocês disseram, só que eu não concordo com uma coisa no filme. O problema é no filme. Talvez seja a minha grande ressalva em termos de estrutura, é que, bom, primeiro eu tenho uma certa implicância, mas aí pode ser um pouco do meu lado chatinho nessas horas, que por motivos, de novo, Sony emprestando Peter pro MCU, o filme não tenha nenhum... Não tenha não, que ele tem, na verdade. Mas as grandes ameaças de verdade do filme são figuras ligadas ao MCU e não ao universo do Homem-Aranha, que é a Jean Grey, que é ligada aos X-Men, e o controle de danos, que é ligado ao próprio MCU. Porque tem lá uns vilões de meia pataca lá que aparecem, aliás, vários conhecidos clássicos, o Lápide, o Escorpião, o Boomerang, o Tarântula, é muito legal, mas é coisa de fundo de garagem, assim, que só, tipo, passa rápido, a gente não dá... O Tentáculo, que na verdade é do Demolidor e tudo mais. Mas, ok, mas aí é que tá, eu concordo muito com o que a Carol tava falando. A maneira como a Jean surge como uma ameaça misteriosa. Eu, por exemplo, sabia da Sadie Sink e suspeitava que era Jean Grey, mas eu não vi, não li, não procurei nada. Então eu fui completamente surpreendido de que a personagem que tava infernizando o Peter era a Jean Grey. Eu fiquei assim, gente, mas não deve ser. Ela tá má demais. Assim, ela tá muito má, não deve ser outra coisa. Então eu achei muito bom que ela realmente seja uma vilã perigosa. Você tem a sensação de que o Peter corre perigos reais, assim. Isso é muito difícil de você conseguir. Mas... Porém, todavia, quando a Sadie Sink aparece no filme de cara, quando a gente vê o rosto dela, de repente, aí eu acho que ela vira a Jean Grey, que a Carol não gosta. Ela vira uma coitada, né? O filme começa a redimir ela de várias formas, ela começa a ser injustiçada, tem um flashback longuíssimo dela com a irmã, aí o Peter descobre que ele estava sendo injusto. Quer dizer, o filme redime ela em 3 cenas, assim. Isso me incomodou um bocadinho, porque, gente, ela é disparadamente a pior vilã que ele enfrentou nos 4 filmes, assim. Porque ela maltrata todo mundo ao redor dele, né? Não é só ele. Ela mata gente, ela toca o terror, ela comete atrocidades, assim. Então não consigo ver muito essa viradinha pra depois justificar que ela tava atrás da irmã. Eu acho que ali foi um pouco de oportunismo de roteiro, assim, que me tirou um pouquinho do impacto que vinha até então. Mas também nada muito grave, né? Só uma observação, assim. Sim, eu acho que funcionou, mas eu também gostaria de ter visto eles trabalhando algum novo vilão do Homem-Aranha, tipo o Senhor Negativo, alguma coisa que a gente não viu no cinema ainda. O que eu acho que isso não vai acontecer nunca mais, porque os principais vilões que o Homem-Aranha poderia ser trabalhado já foram pela Sony e já apareceram no MCU no filme anterior, né?
Então, tipo, dificilmente a gente vai ter um Octopus. Homem-Areia. Não vai, porque eles já apareceram, eles já foram usados. Então, acho que agora, meio que a Sony tem um pepino pra resolver no futuro, que eles vão ficar fazendo vilões de outros universos e etc. Mas é isso, né? Eu acho que optaram pela Jean. Acho meio triste, na verdade, que o filme do Homem-Aranha sirva pra introduzir os X-Men no MCU. Eu acho isso meio humilhação, assim, mas tá, tudo bem. Acho meio desespero da parte da Marvel. Isso, exatamente. As pessoas assistam um filme que vai ter os X-Men. Qual filme a gente escolhe? Um que não é nosso. Isso, e aí também aquilo que você, acho que foi você que falou, né, Gabriel? Ou foi a Carol, agora não me lembro. Que é a Marvel se aproveitando da popularidade do Homem-Aranha pra enfiar ali um novo núcleo de personagens, porque ali vai funcionar, sabe? Em termos de público, né? Mas então acho meio... O filme acabou sendo isso em tudo, sabe? Porque o Justiceiro é a Marvel tentando fazer a TV da Marvel acontecer, o Hulk é a Marvel tentando fazer os Vingadores acontecer. Exato. Novos Vingadores também, assim vamos, né? Então acho tudo meio humilhante. Mas $1 bilhão, né? Humilhados somos nós. Gente, mas tá funcionando, porque no Twitter tá todo mundo animadíssimo, porque eles estão revelando as escalações, né? Sim, tudo estratégico, Inclusive, você tava até falando, Marcelo, e eu falei, nossa, eu queria tanto que ela fosse a Garota Esquilo, porque eu gosto tanto da Garota Esquilo. Ela era Ela combina com a Homem-Aranha, Garota Esquilo. Ela combina muito com a Garota Esquilo. E ela é muito bonita, assim, e ela tá, tipo, ficando cada vez mais bonita. Eu acho que ela combina bastante, sim, com a Jean. Pena que não ia funcionar em termos populares, né? Tipo... Não ia ter o apelo da Jean Grey. Tem que ter uma energia, assim, de depressão mesmo, que funciona melhor com a Jean Grey. A Garota Esquilo é muito up vibes pra ela. Sim. Mas fica aí minha ressalva que eu quero que a Marvel traga a Garota Esquilo, assim, tem uma coisa que eu gosto muito dela, eu acho que ela funciona muito bem com o Homem-Aranha, mas é isso, então é essa jogada de marketing, né, porque a galera já tá meio que animada. Tem gente criticando a escalação na própria Sage, tem gente falando que gostou, tem gente animado com as outras escalações. Agora tem gente falando assim, então, enfim, aquela cena pós-crédito com certeza confirma o Homem-Aranha dos Day. Tipo, confirma o quê, velho? Confirma nada. Nem a Marvel sabe o que é aquela cena pós-crédito. No próximo, sabe? Guerra Secreta. Tipo assim, e eu acho que é uma questão, assim, complicada, porque pra mim, pelo menos... Eu tava esperando um vilão completamente diferente pro novo Vingadores, né? Assim como todos nós, devido a muitas questões e narrativas que a Marvel foi mesmo criando, mas acabou, né, tendo essas questões que não deu pra colocar. Então eu fico pensando que eu gosto muito do Victor Von Doom. Eu acho que ele é um dos melhores vilões, assim, tipo, no geral. Só que eu acho que esse filme vai passar tão batido. E primeiro que eu não sei como é que o Robert Downey Jr. vai ser nesse filme. Eu acho que, tipo, vai ter muito desse apelo mercadológico do tipo, olha só, ele era o Homem de Ferro antes, muito popular e tal. Mas é isso, e aí eu fico pensando que, tipo, o Homem-Aranha vai fazer nesse filme? Ele vai chegar lá e aí ele vai olhar pra cara do Victor Von Doom e ver que ele é igual ao Tony Stark, ele vai ficar triste, tipo, a gente vai regredir nesse arco, eu espero. Mas aí, Carol, a gente tem um problema não resolvido ainda, né? A gente não sabe se o Robert Downey Jr. vai ser tratado no filme como uma cara do Tony Stark ou apenas um ator interpretando outro personagem, né? A gente não sabe disso. É verdade. Mas se fosse, eu acho que ia regredir muito todo esse desenvolvimento, sabe? Porque eu acho que do filme todo, assim, né? Inclusive, esses dias eu tava até revendo o 2 do Tom Holland, porque passou na Globo, e aí eu tava assistindo antes de ir pro cinema. E aí eu fico tipo, nossa, mas é esse filme todo só do Tony Stark, né? Cara, nossa, é muito irritante. Esse é, tipo, o pior deles, assim. Não, é pior. E o Tony já morreu, gente. Vamos pra frente, né? Assim. Nossa, supera isso, sabe? Mas eu acho que isso é um negócio legal da gente deixar claro, porque, assim, eu acho que a metáfora que o Marcelo usou de jogador, né, emprestado para um outro clube, eu acho que ela funciona muito bem, assim, porque é isso. Quando a gente para ver a história, né, tipo, os X-Men, por exemplo, eles tinham lá o seu direito, né, vinculado à Sony e tudo mais e tal. A Fox, isso, desculpa, a Fox. E a Disney foi lá e comprou. A Agora Disney é deles, em né? 2019 comprou, então é deles, exatamente. Então, assim, o X-Men é da MCU, né? Tipo, é deles mesmo. Sim, é propriedade. Então, hoje é X-Men no cinema, né? Hoje exato, é propriedade.
Mas, enquanto a Disney não compra a Sony, que um dia isso vai acontecer, eles têm um acordo. Inclusive, esse acordo quase não permaneceu do terceiro pro quarto filme, né? Não sei se vocês se lembram, mas ficou um ano mais ou menos ali, a Sony amarrando, porque tinha ganhado muito dinheiro com o Aranhaverso e com o terceiro filme, então ficou amarrando se ia ter, se não ia ter, ficou meio um impasse assim, aí devem ter assinado um Pix violento lá e aí rolou. Mas esse acordo, ele tá sempre ali cheio de dedos, né? Ninguém pode errar, porque senão vai um pra um lado e o outro pro outro. E vocês sabem, assim, que eu gosto muito da Sadie Sink, assim, eu acho ela uma atriz, assim, fenomenal. Eu acho que ela traz uma coisa pra personagem, principalmente, né, nessa Jean Grey que a gente conhece aqui, que, como eu falei pra vocês, né, eu não conheço a Jean Grey, conheço dos filmes e tal, e sempre também achei ela meio irritante nas aparições dela e tal. Mas aqui eu achei muito interessante, assim, porque a gente vê uma Jean Grey que precisa, né, de alguém ali pra fazer ela que consiga passar essa fragilidade e essa força, esse poder, tudo ao mesmo tempo, assim, porque ela não é só uma personagem tipo hiperpoderosa, né? Ela é uma personagem que parece estar sempre ali à beira de alguma coisa, à beira do colapso, à beira do despertar, à beira de uma transformação e tal. E eu acho que a Sandy, ela tem exatamente essa energia, assim, ela consegue ser jovem, intensa, vulnerável, perigosa e tal. Então eu acho que ela entrega pra gente uma Jean Grey muito boa. E uma outra coisa que eu acho também que funcionou muito bem é que ninguém sabia direito o que ela ia fazer. Tipo, a Marvel conseguiu trancafiar, né, essa informação durante muito tempo. Porque logo que souberam que ela estaria no filme, já falaram, ela é ruiva e não sei o que, é a Mary Jane, né, que vai aparecer aí. E ela nas entrevistas também não falava o que ela fazia. Então, não sei, pra mim foi uma surpresa. Mas até aí eles fizeram muito mais do que isso quando eles seguraram a participação do Tobey Maguire, do Andrew Garfield e de todo o elenco dos outros filmes no terceiro, né? É verdade. Ninguém sabia que eles tinham filmado. Agora, o meu highlight favorito em relação a Sadie Sink no filme foi no Twitter, vocês devem ter visto, que era a grande revelação do filme é que ela sempre foi o Vecna. Eu achei isso muito bom. Exatamente. Agora tem outra coisa que eu queria saber de vocês, assim, porque a gente tá falando aqui, né, sobre essa, enfim, dessas características, né, desse Peter amadurecido, estamos falando dessa Jean Grey e tal, mas tem um outro personagem aqui que também é popular entre os fãs, que é justamente do John Bernthal, né, que é o Justiceiro, que cria essa dinâmica ali de buddy comedy tenso e divertido ali, né, que tá acontecendo, e aí o Frank Castle, ele representa esse caminho, né, do ódio, da letalidade e tal, que o Peter fica tentando evitar ali, apesar de ter toda essa dor dentro dele e tal. E aí a gente tem essa combinação, né, desse herói que é o herói mais gentil da Marvel, do lado do cara que é o anti-herói mais brutal, assim. Como que vocês viram essa parceria e tal, né? Funciona pra vocês? É um contraponto moral ali que funciona pra dinâmica do filme? Me surpreendeu bastante, na real, porque quando eu vi, isso foi lançado faz tempo que ele estaria no filme, apareceu inteiro e tudo, e pra mim, ele é um dos personagens mais sangrentos que a Marvel tem. E o Homem-Aranha, como todo mundo sabe, é o amigão da vizinhança. Então, é uma discrepância de temáticas muito grande e eles conseguiram achar ali um meio termo que ele continua sendo desbocado, agressivo, violento, mas ele não é tão sangrento quanto ele seria nas próprias histórias. Funcionou dentro do filme pra mim, mas fica meio quebrado na minha cabeça como que isso existe dentro do universo Marvel. Porque a última vez que a gente viu o Justiceiro foi no especial que teve dele agora há pouco no Disney Plus. E ele era sanguinário pra um caramba e ele tava também completamente quebrado mentalmente. E nesse filme já parece que ele resolveu um pouco desses problemas que ele tinha e tá num lugar mental mais legal a ponto de ele conseguir coexistir com o Homem-Aranha e conseguir chegar a um consenso ali. Ele consegue não ser tão letal quanto ele seria, a base da conversa mesmo, mas também colocar o Homem-Aranha no rumo quando o Homem-Aranha tá tentando ser bonzinho demais. Então acho que tem esses meio termos ali. Eu acho que... Bom, em primeiro lugar, gente, já vou dizer uma posição pessoal.
como a Carol lembrou, somos jornalistas. Eu tenho o meu lado pessoal e o meu lado equilibrado. Meu lado pessoal é o seguinte, eu detesto a caracterização do Justiceiro no MCU. Na verdade, é anterior ao MCU, né? É da Fox ainda, nas séries da Netflix. Eu gosto dele ali na segunda temporada do Demolidor, eu acho que ele entra bem, mas quando ele começa a ter a série própria, quando ele aparece, eu detesto essa caracterização de Jon Bernthal. Eu acho ele chato, choramingão, falsamente profundo, acho insuportável. Dado o chilique, eu preciso dizer que eu adorei a presença dele no filme, acho que eles resolveram vários problemas dessa caracterização que eu não gosto, eu acho que ele tá espirituoso, ele tá bem integrado, ele tá original, né, como é o personagem, e é bom registrar, né, o Justiceiro surgiu nas HQs do Homem-Aranha como vilão do Homem-Aranha, né, ele apareceu em 1974 numa história do Gary Conway como um antagonista, ele foi contratado lá como mercenário para matar o Homem-Aranha, então ele era para ser um vilão, só que o personagem fez muito sucesso, a coisa da caveira, essa atitude impetuosa e tudo mais, ganhou uma minissérie que contava a origem dele, e aí ele virou, na verdade, um anti-herói, ganhou revista própria, etc. Mas a origem dele é numa história do Aranha. Então, ele aparecer como um personagem regular num filme do Aranha é muito legal, porque meio que faz aí uma espécie de retratação histórica, que é um personagem que nasceu nas HQs dele, aparecer, enfim, no filme dele. E as interações dos dois nos quadrinhos, em geral, eram muito parecidas com essa que a gente vê. O Peter, que é esse cara legal, tentando conter a raiva e a selvageria do Frank. E o Frank dizendo, cara, você não sabe de nada, tem que matar mesmo. Aquela cena que ele fala que ele quer resolver no tiro, e aí o Peter fica dizendo, sem arma, e ele fala, pô, mas sem arma é foda. É ipsis literis a interação típica dos dois nos quadrinhos. Então é uma coisa ali meio good cop, bad cop, sabe? Então acho que resolveu muito. O primeiro encontro deles no filme, que ele tá perseguindo o tanque, e o Peter fica dizendo, cara, para com isso, baixa a arma, e aí ele tira uma arma maior. Cara, aquilo é muito legal, é muito fiel, e eu acho que funciona muito bem no filme. E olha, parabéns, tudo que eu detesto nesse personagem no MCU tá redefinido nesse filme. Eu queria muito que ele continuasse nessa pegada. E, Gabriel, eu não vi o especial, tá? Porque, gente, realmente não tem condições. Mas, eu não sei a cronologia, mas esse filme se passa um bom tempo depois. Então, pode ser que há uma elipse aí que a gente não sabe entre o especial e o filme do Homem-Aranha. Então, pode ser que realmente ele passou aí por algum processo. Por exemplo, um amigo meu viu o especial, falou que ele fica conhecido da população no especial, né? E aí, nesse filme, ele anda pela população como se ninguém conhecesse ele, né? Então, também não sei. Ou eles estão só ignorando mesmo e dizendo, galera, vamos fazer o Frank dos quadrinhos, esquece esse chato aqui, o pessoal não aguenta mais. Assim. Pelo menos o Marcelo não aguenta. Tá muito chorão ali no próprio especial dele, sabe? E ali parece que ele tá já resolvido mentalmente, num espaço razoável. A única coisa que eles pegaram do especial foi isso, dele rondando a cidade, tentando ajudar todo mundo. Ajudar todo mundo não, manter tudo ali funcionando. Que é o que faz eles se encontrarem ali no começo. Então, tirando isso, eu acho que eles ignoraram o especial. Mas por mim também, se preferirem continuar usando essa nova versão do Frank Castle, tá funcionando na Marvel. Eu acho que, primeiro, eu vou trazer uma referência visual. Pra mim, eles são aquele meme da casa preta e a casa colorida, um do lado do outro. Aí aquele meme brasileiro também do cara do ônibus, sabe? Um todo feliz. Exatamente, do cara do ônibus, o que vê a vida bonitinho, o que chora, entendeu? Acho que eles são essa dinâmica, que pra mim é uma dinâmica bem interessante, porque... E aí, essa é uma questão do próprio MCU e de não poder explorar o universo Aranha no geral, né? Porque a cidade de Nova York, ela é enorme. Então a gente tem um amigão da vizinhança, ele é conhecido no Queens, em outros bairros, mas a cidade tem um monte de heróis, um monte de heróis que vão interagindo entre si. Para entender um pouco também como é que funciona os bairros. Então você vê que ele fica mais nas docas, né? Que é uma área mais conhecida, assim, tipo, por ter mercenários, por ter envolvido de crime, essas coisas assim. Enquanto o Homem-Aranha, realmente, ele fica mais ali nos centros, né, e nos bairros, que ele mora mesmo, assim, tanto que tem o Ned fala, não, é óbvio que ele é do Queens, né, e aquela cena engraçadíssima que ele mostra o Flash e o professor lá, né, de teorias. Mas, assim, voltando pro Frank,
eu acho que é isso. Aí ele traz um pouco dessa roupagem pra gente entender também um pouco da dualidade da própria cidade, né? Nova York, ou da própria metrópolis, assim, e de como você, né, escolhe, assim. E eu acho que também tem muito a ver com essa dualidade do próprio Estados Unidos, né? De ser muito permissivo com armas, mas ao mesmo tempo falar, olha, toma cuidado, isso pode ser uma questão, assim, dependendo do lugar que você tá, né? Porque é essa figura, assim. E outra coisa que eu gostei bastante é que ele age como um pai, né? E aí eu fiquei muito, olha como ele é o pai desse menininho aqui. Porque quando a Viúva Negra chama ele, o Peter, de garoto triste, né? Eu fico, mas olha assim, o garoto triste tem amigos agora, ele tem um pai que leva ele, faz as coisas. Aí ele se veste de Homem-Aranha pra poder, tipo, eu tenho um plano pra você sair, não sei o quê. E ele fica lá preocupado. E aí a gente também percebe. Eu não vi esse especial também, porque realmente eu nunca tive muito saco. Não precisa ver, não. Não, é porque, tipo assim... Mas não tem a menor possibilidade. A não ser que me contratem. Aí tudo bem. Muito É só cena de ação, Demolidor. basicamente, especial. Só tiro pra tudo que é lado. Eu gosto muito, muito mesmo do Demolidor. Eu acho que, tipo, Charlie Cox, pra mim, tipo, nessa adaptação, ela é muito boa e eu gosto demais. Então, quando ele aparece e o Justiceiro aparece, pra mim, eu fico, tipo, lá vem ele querendo roubar o brilho do Demolidor. Aí eu não investi muito nele, então, tipo, pra mim eu não continuei. Mas essa roupagem realmente do filme, ela tá muito boa. E eu acho que tem essa questão de que também a gente vê que o Homem-Aranha já salvou a vida dele, então eles têm um histórico, eles têm uma camaradagem, uma coisa de tipo, somos, né, pessoas que salvam outras pessoas aqui. E eu acho que essa relação deles vai se estreitando cada vez mais. Até porque quando a gente olha nas relações que o Peter constrói, né, no final, tipo, a primeira coisa que ele tá no começo do filme, que ele tá completamente isolado, e quando ele chega no final, é que ele entende que ele pode ter relações para além do Homem-Aranha, né, e, tipo, equilibrando esse lugar. Então eu acho que o Frank, ele traz exatamente esse lugar também, porque ele é um cara todo fudido, né, então, tipo, ainda mais quando a Jean entra na cabeça dele, ela fala, nossa, esse aqui tem muito estranho. E eu acho que ele funciona muito também como um contraponto do que de onde você pode chegar se você se mudar muito nessa sua tristeza, porque você perdeu gente e tudo mais, e se focar na vida de herói. Porque depois que perde a família, o Justiceiro, ele foca nessa de eu tenho que combater o crime, eu tenho que impedir que isso aconteça com outras pessoas. No especial que a gente tá falando muito mal, é um pouco disso, dele acabar vendo outras famílias que estão ali sendo ameaçadas pela violência da cidade e tentar salvar elas do jeito brutal dele. Eu acho que o Frank tá ali tentando fazer, tipo, ele tá ali como essa figura meio que parental do Peter pra, tipo, olha, Peter, você tem que ser um pouco mais duro, mas também não precisa chegar nos extremos que eu cheguei. E aí isso é interessante, sabe, Gabriel? Você tá falando uma coisa interessante. Que nos outros filmes o Peter era tutoriado de uma maneira meio humilhante mesmo, agora ele não é tutoriado pelo Frank, né? Ele é, digamos assim, o Frank é pra ele essa figura paterna, mas é também o cara cascudo que passou por tudo, e ele tenta ajudar o Frank a não mergulhar na mágoa e no ressentimento, na violência. Então, ele também é um pouco tutor do Frank, então tem uma relação ali simbiótica, sem fazer nenhum trocadilho aí, entre os dois, coisa que a gente não tinha visto ainda o Peter ser, que era um cara que ajuda o outro de verdade, né? Ajuda em termos pessoais mesmo, em termos de, poxa, não faça isso, pensa melhor, será que é isso mesmo, etc. Tanto que a cena que o Frank se veste de Homem-Aranha pra enganar as pessoas é muito engraçado, porque ele se entregando a um lado lúdico de ser o Homem-Aranha, né? É muito legal. Inclusive eu vi um meme maravilhoso, né? Que é os 4 atores que interpretaram o Homem-Aranha no cinema. E aí estão lá o Tom Maguire, o Andrew Garfield, o Tom Holland e o John Byrne. Mas eu acho muito legal isso, se a gente for parar a pensar na real, o mérito do roteiro desse filme é que esse é o filme que o Peter Parker tem mais figuras, assim, paternas e maternas, porque a Viúva Negra também tá tentando cuidar dele, a policial também tá tentando cuidar dele como pessoa, mas eu acho que não fica nesse lado de tô tentando moldar a sua personalidade, é mais uma preocupação de família, como se fossem tios, mais do real, só dando um toque, tipo... e eles não estão tentando corrigir erros dele, né? Eles estão tentando trabalhar junto, assim. Tipo, olha, não acho legal isso, faça do seu jeito aí, você tenta chegar no seu caminho, mas eu tô te dando um toque aqui. É porque eu acho que todo o Tony Stark,
Stark, essa roupagem que tinha antes, até pelo fato da gente não ter o tio Ben, né, e depois a gente fazer essa transição de morte pra ele perder, né, tem outra questão do Tony Stark, mas depois acontece com a May, pra mim, e por mais que eu gosto muito do Tom Holland, eu gosto desses filmes, eu gosto desse Homem-Aranha, assim, sempre tinha um olhar muito privilegiado, tipo, olha, ele recebe as coisas muito de bandeja, aí tem a tecnologia, aí tem não sei o que, aí tem não sei o que lá, nananã. Então, eu acho que trazer essa conexão com o Justiceiro também, com essa questão dele se esforçando, ele tem lá a maquininha que faz a roupa dele, aí ele tem que ficar costurando, aí ele tem que ficar lavando, traz de novo essa humanidade, né, essa conexão. Então, tipo, é isso, o Justiceiro tá muito mais próximo do Peter Parker do que o Tony Stark, né? Então, tipo, acho que pareia isso, assim, nesse sentido. E eu tava pensando nisso, né, que o Gabriel falou mesmo, de tipo, como a gente tem várias figuras no filme que acabam ajudando ele mesmo ali, né? E como ele já é um personagem mais amadurecido também, a gente vê justamente ele tendo essas trocas, né, constantes com esses personagens. E uma outra coisa me chamou, assim, me saltou os olhos também, porque se a gente fosse olhar, né, os capítulos anteriores, né, do Tom Holland como esse Homem-Aranha e tal, nessa Nova York e papapá, a gente via esse personagem e a Nova York que ele habitava ali também era um cenário que dependia também muito assim das telas verdes, né, daqueles cenários digitais e tal. E a gente vê aqui uma mudança também nisso, né? Porque o diretor, né, o Dustin Daniel Cretton, ele resolveu ir para uma cidade, eles foram para Glasgow, lá na Escócia, para gravar várias cenas e tal, para representar, né, as ruas de Nova York, para trazer essa identidade e tal, essa coisa um pouco mais analógica, tátil, realista e tal. E eu achei que funcionou bem, assim, porque eu senti uma Nova York também mais madura, sabe? Que parece que ela tá mais... Ela não tá tão grandiosa e com aquelas coisas tão gigantescas e tal que a gente via antes, assim. A gente vê essa escolha estética, né? Ela reforça justamente esse tom de reinício urbano, assim, da franquia, uma coisa muito mais pé no chão e aproxima justamente essa experiência cinematográfica do sentido de vivência cotidiana ali, né, que a gente encontra justamente ele passeando por aquelas ruas e a gente consegue perceber isso. E isso é uma coisa que eu gostei muito nesse filme, assim. Em off, eu tava conversando com a Carol aqui, né, antes da gente começar a gravação, a gente tava falando do Aranhaverso e tudo mais, e esse filme, ele me trouxe algumas coisas do que o Aranhaverso fez, assim, que eu achei muito legal. Primeiro, essa combinação, né, dessa questão sensorial, então a gente tem essa gravação em cenários reais e tudo mais, mas também umas inovações que a gente vê aqui, do tipo, essa câmera do lado do olho dele ali, pra gente ver, tipo, o olho dele dentro do uniforme, que era uma coisa que a gente, sabe, eu não lembro de uma cena assim em outros filmes do Homem-Aranha. A própria questão dos saltos, né, a parte da teia, tudo isso muito mais palpável assim também. A gente já tinha visto cenas em primeira pessoa, né, que teve em outros filmes dele caminhando no topo dos prédios e tal, mas aqui ela tá mais assim, mais próxima mesmo, né? Ela traz uma sensação de presença, assim, que o digital muitas vezes traz uma coisa mais limpa, assim, né? E eu gostei demais disso, assim, demais de como essas coisas se encaixaram na história e a gente consegue também ver isso, sabe? Como ele tá mais próximo daquelas pessoas e daquela comunidade ali, sabe? Total. Você, na verdade, falando disso, me deu um gatilho forte de lembrar que os outros filmes foram dirigidos pelo John Watts. E eu acho que os filmes do Homem-Aranha até agora, eles deram certo apesar do John Watts. Porque ele era realmente um cara muito, tipo, vamos resolver tudo na pós. Ele tava tentando fazer um produto realmente comercial ao máximo possível, 100% higienizado ali, pasteurizado, pra não dar nada errado, pra poder agradar o máximo de pessoas. E eu acho que o Dustin, nesse novo filme, ele tentou tomar riscos criativos mesmo, de trazer essas ideias mais diferentes, mais caras também, mais arriscadas de se fazer. Tanto que ele colocou o Tom Holland numa cena pra ficar pendurado de um lado pro outro, pra eles poderem filmar aquela perseguição ali no começo, com ele se pendurando mesmo.
coisa que o John Watts falava que era impossível de se fazer hoje em dia, e foi provado que não era bem impossível. Era uma falta de interesse ou de, sei lá, de risco para poder tentar uma cena legal. E eu acho que isso transpassa toda a visão do filme, toda a parte estética do filme, e acaba trazendo um pouco mais porque a gente via nos filmes antigos do Sam Raimi, o que me agradou bastante também. Eu gostaria de falar que os visuais, eu não joguei, mas tá todo mundo comparando com o jogo do Homem-Aranha, né? Com alguns jogos do... Sim, principalmente a parte de teia, porque nos jogos do Homem-Aranha o pessoal elogia muito como é a sensação de todo mundo fala, tipo, eu tava me sentindo o próprio Homem-Aranha, por causa da física de movimentação de teia. E tem aquelas cenas também no filme que eles pegam, tipo, uma visão do próprio Peter de como a teia tá saindo e prendendo no prédio, que eu achei fenomenal, Carol. Sim, e ele pulando também, né? Quando ele cai também, tem umas cenas dele caindo, tipo, né? Eu acho que eles pegaram bem essa atmosfera que o pessoal, tipo, falava que sentia falta, né? De, tipo, ser isso, assim. Porque eu acho que também tem uma coisa, e até de cor mesmo. Tipo, a cor do MCU, ela é muito mais vibrante do que a gente estava acostumado a ver em outros filmes do Homem-Aranha. Então, o fato desse filme ter umas cores até menos vibrantes em alguns pontos, né? Porque, tipo, nem os vilões não são tão vibrantes como os outros. Foi dando esse tom, assim mesmo, de, tipo, amadurecimento, maturidade. Eu acho que tem toda uma noção. E aí, vocês comentarem que são diretores diferentes, né? E diretores que atuam diferente no pós, faz todo o sentido, né? Porque, pra mim, pelo menos, eu acho que essas tecnologias de, tipo, não necessariamente efeito prático, mas essas tecnologias, igual o Rafa falou, de, tipo, mano, você ter um set, você gravar, você trazer mais humano, pra mim, com o advento de IA e de outras coisas, elas vão ficar cada vez mais raras, e aí elas vão ficar cada vez mais preciosas. Então, tipo, o nosso olhar vai saber a diferença, e aí, pelo menos pra mim, parece que vai ser sempre uma experiência melhor, sabe? Assim, e aí eu tô lembrando disso porque eu tava assistindo Spider-Noir, e aí eu reparei que tem algumas partes, tipo, a parede e tal, dá pra você ver que é só papel de parede, não é uma parede real, sabe? Tipo, em outras cenas de fundo. E aí eu fico pensando, nossa, Prime Video, tipo, esses detalhes, assim, sabe? É um Pix. Bem assim, tipo o Prime Video, que é um Pix do Prime Day aí. Porque é isso, tipo assim, é óbvio que tem os carros, tem as coisas, mas é tipo, pô, mano, o que custa uma parede de tijolos, velho? Vocês vão lá e faz. Então, eu acho que esses recursos, eles ficam cada vez mais caros pra gente, no sentido de, tipo, serem importantes, porque a todo momento a gente é bombardeado com esses, isso, né, o CGI, a grande tecnologia, a IA também, que daqui a pouco vai começar a ficar cada vez mais comum, né, em filmes. E aí é isso, e tipo, um diretor vinha e falasse, pô, não, eu não fiz porque era impossível. Aí o cara vai lá, faz e lucra bilhões. Então, tipo... Exato. Acho que você não quis, né? E pra um terror do Marcelo mais um pouco, eu vou citar outro filme ruim, porque acho que faz sentido. Mas não, filmes ruins não tem problema. Mas esse é muito ruim. Eu vou falar de Madame Teia. Ah, sim. Esse eu não vi. Então, o Madame Teia, eu acho que Eu gosto, hein? Atenção. Polêmica, eu gosto. Talvez o único grande acerto do filme é que ele tem uma estética muito bem definida, muito bem marcada. Traz um pouco uma ideia de filme tipo Crepúsculo e Premonição lá dos anos 2000. E eu acho que eles resgatam um pouco disso nesse Homem-Aranha, inclusive naquela cena da Jean Grey mesmo, que ela tá na cabeça da Zendaya e eles se beijam, que acontece num letreiro vermelho. Tem um letreiro vermelho idêntico no Madame Teia, e eu acho que visualmente pegar esses neon, essas cores fortes, funciona muito. E eu gostei muito de ver isso no filme do Homem-Aranha, que antes era tão qualquer coisa. Gente, Madame Teia é um barato, não caio nesse bait. Não do Gabriel, tá? O Gabriel, na verdade, tá fazendo o contrário. É muito legal. Vamos ver. Legal. É o único filme... É o único filme que eu acho aceitável desses vilões da Sony, hein? Fica a reflexão. Eu não vi todos os vilões da Sony. Acho que eu vi Morbius, não. Morbius, então a comparação é com o Morbius? Então, Madame Teia. Não, é Venom. Ótimo. Maravilhoso. Cara, outro que eu gostei foi o último do Caçador, que eu esqueci o nome, Craven. Craven o Caçador. Craven, pra mim, foi eles acertando o tom e depois disso eles desistiram. Então eu fiquei tipo, poxa. É bem isso, é bem abandonado. Tipo, eles olharam e falaram, galera, isso aqui não vai continuar, né? Deixa eu ir pra lá. Depois de 40 filmes ruins, eles acertaram um e desistiram.
Então não sei. Exatamente. A Sony, até a Segunda Ordem, abandonou essa franquia de vilões, né? Até tentarem trazer o Venom num filme do Homem-Aranha e voltar com isso. Então, isso era uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, que são entendedores do personagem, porque assim, quando o Peter começa a ter essas reações ali, né, o olhinho dele fica preto e tal, a minha primeira impressão foi tipo, ou sei lá, a Jean Grey entrou na cabeça dele, deu uma bagunçada ali de alguma forma, nem que fosse meio superficial, e começou ali a aparecer alguma coisa de Venom com esse olho aí. Não. Só que o Venom é tipo um parasita, né? Ele não é... Mas o filme não tá passando por isso, não. O problema é que eles criaram tanta coisa em torno de Venom, que pode transmitir essa falsa impressão. Mas esse breakdown que o Peter tem no filme tá baseado em duas histórias bem famosas do personagem, meio que mescladas, assim. Uma é uma história ainda escrita pelo Stan Lee, lá em 71, 72, alguma coisa assim, em que o Peter começa a sentir umas coisas esquisitas e ele vai descobrir que ele tá virando uma aranha humana, porque a radiação da aranha que picou ele, na verdade, está transformando ele numa aranha, né? Não é só dando poderes pra ele. E aí ele começa a tentar encontrar um antídoto e tal, mas ele acaba realmente virando um monstro de 6 braços, bem nojento, assim. Quem viu o desenho dos anos 90 tem essa adaptação lá também, e ele vira meio que a mosca, sabe? O filme. Ele vira um monstrengo horroroso, assim, e aí ele acaba tendo que tomar um antídoto meio maluco lá. E depois tem uma outra história, né, dos anos 2000 já, de 2002, 2005, alguma coisa aí, que chama O Outro, que tem elementos no filme também, em que ele também começa a sentir que ele tá virando um monstro, só que os motivos são outros. Mas, por exemplo, no filme, aquela cena em que ele acorda num casulo de teia no meio da cidade, ela é explicitamente tirada dessa história O Outro. Inclusive o plano é parecido, assim. Então eles juntam esses dois momentos em que o Peter, em algum momento, estava aparentemente se transformando numa aranha pra trabalhar. Só que o filme acaba usando isso de pretexto pra ele criar o dispositivo, né? Mas ele efetivamente não viu. Eu até tinha uma certa esperancinha de que eles iam trabalhar essa história do Peter de 6 braços, mas aí eu acho que ia subir a classificação do filme. Não ia rolar, não. Eu acho que eles usaram mais como uma metáfora pro coming of age dele, né? Porque nos outros filmes ele é mais jovem. Nesse ele tem que aceitar a vida adulta, querendo ou não, até porque ele meio que perdeu a vida civil dele. E foi um jeito deles apelarem isso aos poderes dele, que funcionou bastante. Sim. Foi bem, exatamente. Acho uma boa saída, usarem esses plots pra trabalhar o personagem nos filmes, né? Sim, pegar o ponto que ele tá agora no cinema e entender quais histórias do passado podem ser usadas pra dar uma base legal pra isso. Mas o próprio Brand New Day, né, até falei no início, é isso, né? O Brand New Day é um arco de histórias também dos anos 2000, que era um recomeço mesmo. Bom, não vou nem entrar nesse buraco negro aí, mas houve um acordo lá do Peter com o Mephisto, que é muito parecido com o acordo com o feitiço que ele faz no filme anterior, né? Pra apagar o casamento dele com a Mary Jane, pra poder salvar a tia May. E aí eles apagam, o Mephisto apaga da realidade o casamento. As pessoas esquecem que ele se casou com a Mary Jane, inclusive os dois, né? Eles não têm memória do casamento. Então aí vem um Brand New Day, ou seja, ele acorda solteiro, né? Todo de boa, cuidando da cidade. E aí isso foi uma desculpa da Marvel pra renovar as histórias, porque elas estavam meio desgastadas, estava tudo meio chato. Então, por exemplo, começar a ler do Brand New Day era uma grande jogada, porque era como começar do zero, de fato. E aí funcionou muito na época. E aí eu achei inteligente deles de adaptarem um pouco isso no filme anterior, e aí o novo filme ter o título dessa fase, que no Brasil também foi lançado como Um Novo Dia. É igualzinho, assim. Recomendo, aliás. A Panini tá relançando no encadernado aí, a primeira parte, é só o começo, né? Porque durou muito tempo. Mas recomendo, são ótimas histórias, muito boas mesmo. Legal. Falando só um pouco de fofoca de bastidores, que o Rafael tinha comentado que ele esperava ver mais o Venom nesse, e pelo que dizem aí, a ideia é que tivesse um grande foco no Venom mesmo, tanto que teve cena pós-crédito em outros filmes que deixou ali um pedacinho do Venom no MCU oficialmente, e a Sony tava querendo muito que isso acontecesse pra valorizar o próprio Venom, obviamente, que o grande vilão desse filme fosse o Null, que é o rei simbionte vindo do espaço e tudo mais. Ele aparece na cena pós-crédito de Venom 3, e a ideia da Sony era que esse fosse o grande foco desse novo filme, só que a Marvel não queria.
E foi essa aí briga de braço pra, no final, a Sony exigir pelo menos alguns personagens importantes pra vender esse filme, já que eles não teriam o Venom que eles queriam. Não, na verdade não era nem uma esperança minha, era assim, a minha própria ignorância, sabe por quê? Justo. Porque assim, quando eu vi o olhinho preto, eu falei, ué, olho preto, o cara é o Venom, Homem-Aranha, é Venom, isso daí pra mim é Venom, entendeu? Essa coisa porque eu lembro também, na época que saíram os filmes do Tobey Maguire e tal, que tinha também toda uma discussão sobre esse lance da teia, porque o Peter que faz o seu lançador de teia e tal. Isso no quadrinho já foi uma questão, assim, tipo, isso que eles trouxeram pra cá. Qual questão? O ele fazer ou ele não fazer? Essa questão assim, de ele faz e de repente ele começa a produzir uma teia orgânica, tipo, isso é algo que o filme trouxe ou já existiu isso no quadrinho? Nos quadrinhos, essa coisa de teia orgânica nunca existiu, exceto em situações muito específicas. Por exemplo, quando ele tá sofrendo alguma mutação, mas assim, uma história ou outra, nunca foi um grande drama, não existe isso. Isso apareceu, de fato, no filme de 2002, do Sam Raimi. Inclusive, foi uma grande controvérsia de que o Peter do cinema não ia ter lançadores de teia mecânicos, porque isso é um elemento de prova de inteligência do personagem. Ele que inventa aquilo ali, né? Nos quadrinhos. Então, aí o Sam Raimi alegava que, mas é porque no cinema não ia ser muito plausível que um adolescente criasse um mecanismo tão sofisticado. Balela, né? Igual o John Watts falar aquele negócio lá. Como ele ser picado por uma aranha radioativa era, tipo, muito crível. Era geneticamente alterada, né? Exatamente. No filme era geneticamente alterada. Por que isso? Eles só não queriam... Eles queriam economizar em memorabilia. Porque aí bota orgânica ali, mete um efeito especial, tá tudo certo. Quando o Andrew Garfield começou a fazer os novos filmes, eles inseriram o lançador mecânico. O Andrew Garfield usa, né, o lançador mecânico. Então eles corrigiram aí uma falha de adaptação dos filmes do Sam Raimi. E aí mantiveram isso no Tom Holland. Então essa coisa de teia orgânica, na verdade, é um problema dos filmes do Tobey Maguire. Tanto que tem piada disso no terceiro filme agora do Tom Holland, né? Eles ficam perguntando pra ele se sai teia de todo lugar, porque isso sempre foi uma grande piada na internet. Mas não, esse drama da teia orgânica, da teia mecânica, não é exatamente um drama. No filme tá muito bem tratado, porque ele começa a manifestar isso por consequência da doença, né? E não porque ele vai virar. Agora, gente, né? Eles arrumaram uma ótima solução caso eles queiram aposentar os lançadores, né? Agora ele pode, por exemplo, passar a usar a teia orgânica, porque ele aprendeu a usar, então também isso vai virar uma desculpa aí. Entendi. Eu acho um jeito legal de evoluir os poderes dele começando essa nova trilogia, sabe? Pra não ser a mesma coisa que a gente já viu, aí traz a teia orgânica, traz outros poderes também, mas eu não sei como eles vão fazer a partir de agora, que o final deixou um pouco em aberto isso. Eu acho que eles deixaram bem assim, depois a gente decide. De propósito, tipo, o próximo roteirista pega isso e ele decide. Isso. Interessante, porque eu lembro dessa discussão no Tobey Maguire, porque nos filmes do Tobey Maguire era teia orgânica, né? E eu lembro dos fãs reclamando lá, isso não pode acontecer. É claro que isso é um choramingo meio inútil também, é um grande tribunal de causas inúteis, né? Mas é porque havia uma expectativa muito grande, primeiro filme para cinema e tal, né? O Homem-Aranha só tinha sido adaptado live action numa série dos anos 70, meio vagabunda e tudo mais. E aí, um dos grandes charmes dele, que é ele criar um mecanismo e tal, ele tiram do filme. Então, rolou mesmo uma grita e tal. Eu estava lá. Mas, na verdade, eu acho que o Sam Raimi resolveu isso muito bem, eu não tenho nenhum problema com isso, não. Curiosamente, essa saga, o outro que eu citei, ela insere teia orgânica pela primeira vez como constitutiva do Peter por causa do filme do Sam Raimi. Então, foi uma das primeiras influências do cinema nos quadrinhos da Marvel, foi porque um bom tempo o Peter acabou tendo teia orgânica de fato nos quadrinhos, depois eles aposentaram isso de novo, por causa do filme. E é doido pensar que hoje em dia os quadrinhos são muito influenciados pelo cinema, tipo, o tempo todo, é trivial, sabe? A própria Miss Marvel, por exemplo, ganhou poderes diferentes agora nos quadrinhos, porque no MCU ela tem poderes completamente novos. É porque ninguém mais lê quadrinho, né, gente? Vamos falar a verdade.
Essa é uma mídia meio falida, assim. Então, não fosse os filmes dar uma segurada ali, já tinha meio que sumido de vez. Então, os filmes ficam alimentando os quadrinhos agora. É o contrário, né? Ficam alimentando os quadrinhos pra galera meio que engajar um pouco ali, mas... Não, vira um ciclo, porque eles precisam que os filmes façam essa propaganda dos quadrinhos, para os quadrinhos venderem razoavelmente bem, eles têm coisa pra adaptar também. Isso, exatamente. Tanto que você citou o Nu, que é um personagem muito recente, né? E eles já queriam adaptar. Meio que não é uma mídia que não... O cinema não depende mais dela, mas em alguma medida depende também, né? Então... É meio que pra validar só, tipo... As histórias que... É o jornal impresso, né? Isso, exatamente. Isso. Gente, tem mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre o filme que de repente a gente não passou aqui e Só tal? Queria deixar minha reclamação que não teve Miles Morales ainda. Quero Divo num live action. Mas a Sony não vai deixar tirar o Miles da animação, porque a animação, é bom lembrar, ela é exclusiva Sony, ela não é Disney, né? E aí o Miles é a pita dos ovos de ouro da Sony, né? No momento. Então, mas ano que vem já sai o último animado, e espero que depois disso ele apareça no live action. E é bom. E a Sony detém um Oscar por causa do Miles Morales. Vai ter que pagar muito caro pra usar o Miles Morales no MCU. Não, e essa foi uma das pautas aqui quando eu tava conversando com a Carol antes de vocês entrarem, que eu acho que também existe uma outra coisa, que é o fato da animação, né? A animação, ela tem uma estética que torna o Miles Morales e toda essa galera que foi apresentada ali no Aranhaverso, tipo, uma galera muito especial, assim. E quando você traz ele para um live action, talvez você não consiga trazer toda aquela coisa lúdica, toda aquela, sabe, aquela explosão visual e tal, e aí vire mais um personagem, entendeu? Dentro desse universo MCU, assim, né? Então, ele tem algo muito diferente, assim, né? Nele, que talvez seja por isso que a gente se apaixonou tanto e queira ver ele também, né? Total, não. Eu acho que um dos problemas dele de adaptar o Miles é exatamente porque toda uma geração conhece o personagem das animações. E as animações são muito recentes. Então, mexer com essa mitologia, esse imaginário que tem do Miles é complicado. Mas, ao mesmo tempo, eles conseguiram fazer isso de uma forma muito legal nos jogos, deixando o Miles como um protegido do Peter. O Peter tá ali pra ensinar o Miles. Eu acho que seria legal a gente ver nos cinemas essa dinâmica dos dois ali juntos. No próprio filme também tem o Peter da outra dimensão, que acaba sendo um tutor dele. Eu acho que, antes de aposentar o Tom Holland, eu gostaria de ver essa dinâmica num live action aí. Eu acho que foi o que eu falei pro Rafa. Dentro das possibilidades que a gente tem, a Sony tá fazendo um trabalho muito primoroso, ou no caso o estúdio, né? Todo ali envolto. Tanto que a gente tá muito ansioso pra o próximo, porque, tipo assim, o ápice da animação, assim, hoje eu acho que, tipo, é um dos projetos criativos que eu mais gosto de acompanhar e eu gosto de ver, tipo, bastidores também. Então, ao mesmo tempo que eu quero muito o Miles, tipo, em live action, eu fico, tipo, apareça, Miles, nós queremos você. Eu fico, tipo, não, pelo amor de Deus, né? E se estraga o Miles Morales, eu vou fazer o quê, né? Não... Porra, Marvel, aí você... Ou se num filme do John Watts, eu teria desesperado, mas agora eu tô mais tranquilo. Então, tipo, essa dualidade, mas ainda assim eu torço pra entrada dele. Mas eu queria falar, e ninguém falou disso antes, mas eu queria deixar aqui a minha fala pra poder dizer que eu amo muito a MJ da Zendaya. Eu amo muito ela e eu queria falar de como ela foi muito madura com ele. Aquela cena em que ele fala te amo pra ela e ela simplesmente fala que, tipo, mano, eu não te conheço, mas ainda assim a gente vê que ela tem uma abertura pra entender quem é essa pessoa e conhecer a forma como ela amadureceu. E eu vejo que tem gente que espera muito e, obviamente, é muito racismo, porque a Zendaya é negra, mas tem muita gente que espera que a Mary Jane perfeita apareça. Eu acho que isso foi uma das jogadas de marketing que a Marvel aproveitou muito pra poder, tipo, esconder a personagem da Sage, porque todo mundo olhou pra ela e falou, ela é ruiva, ela automaticamente vai ser a Mary Jane, sendo que já existe a MJ, tipo, e a Michelle Jones ainda tá tudo bem, sabe? Tipo, eu acho que esse foi um problema também, sabe, amiga? Eles não bancarem colocar a Zendaya como Mary Jane, colocar esse novo nome aí, total. Michelle Jones, pra deixar aberto, se ela fosse rejeitada pelo público, a gente pode introduzir essa nova personagem. Só que essa porta ficou aberta pra sempre, acaba que
dar margem pra esse pessoal racista se apegar à possibilidade deles introduzirem uma Mary Jane que não vai ser a nossa MJ. Não, concordo. Tipo, a menina que, tipo, cumprimentou ele tipo, que é vizinha dele, e aí, tipo, ela fala, a gente é vizinho. Tipo, eu já vi a galera surtando, falando, é a Gwen, porque a gente precisa muito da Gwen na vida do Peter. Gente, E eu, tipo, gente, pelo amor de Deus, você pode ver que qualquer ruiva e qualquer loira, nem toda ruiva e toda loira é a Mary Jane. Nem toda ruiva e toda loira. Pior que eu Inclusive, vi automaticamente de uma personagem dos filmes do Sam Raimi, que é a vizinha do Peter também, que é uma loira aleatória que só troca as palavras com ele por motivos ali. Sim. Inclusive, muito bem lembrado aí a vizinha loira, porque a gente já viveu isso no Homem-Aranha 2, eu acho, que o Peter vai morar sozinho e tem uma vizinha loira, no 2 mesmo, no Homem-Aranha do Sam Raimi. Ele tem uma vizinha loira, que o nome dela é até uma homenagem a um dos criadores do Aranha, que é o Ditko, né? Ela é Ditkovich. E ela é filha do zelador do prédio. E aí a galera falava, nossa, estão introduzindo a Gwen nos filmes e tal. E não, gente, ela era apenas a vizinha loira, assim. Então agora tudo volta, a menina loira, a vizinha loira. Impressionante como o pessoal não desapega de coisas que já foram, assim. Concorda aí, cara, eu adoro a MJ da Zendaya. Não gostei dela no primeiro, confesso, de Volta ao Lar. Acho que ela é propositadamente irritante demais ali no filme, mas aí eu acho que no 2, no 3 e principalmente agora, nossa, é brilho total, assim, ela é engraçada, ela é espirituosa, ela é inteligente, ela, né, ela tá muito bem no papel, enfim, eu adoro também, acho muito legal. Nossa, ela é muito incrível, e eu acho que é isso, ela também traz esse chão pro Peter, porque primeiro a gente tem aquele momento em que a Jean está, né, tipo, controlando ela, mas tipo, é a atuação da Zendaya ali, né? Então, tipo, fazendo aquilo. Então, a gente vê aquela ponta de esperança, assim, pro Peter. Mas depois a gente vê a, tipo, MJ real. Que é tipo assim, cara, você me salvou e eu vou com você e tudo mais. Mas, tipo assim, cara, você não pode fazer isso comigo. Essa é a minha vida. Você deveria ter me contado, você deveria ter decidido. E eu acho que esse é um ponto, pra mim, muito interessante, porque nós sabemos que a Marvel não escreve muito bem personagens femininos. Personagens pretos, racializados. Marvel tem problemas com isso. Mas eu acho que a MJ, ela é um acerto exatamente porque ela começa, tipo assim, um pouco irritante, assim, e eu acho que a caracterização dela melhorou muito, porque eu acho que eles deixavam ela muito largada, tipo, que eu não sou que nem as outras garotas, e aí eu sou, tipo, inteligente, e aí, tipo, não, dessa vez ela pode ser inteligente e bonita também, não que a Zendaya conseguisse ficar feia, mas eu acho que ela traz esse lugar de colocar o Peter, tipo, no chão e também entender que as mulheres, elas têm o poder de decisão. Mesmo que ela não concorde, mesmo que ela, tipo, não fale, ou mesmo que, tipo, a gente tomou essa decisão e tal, e eu esqueci. Você deveria ter me lembrado, porque isso é uma questão, assim, que eu vejo de próprio conhecimento da personagem também, e dessa escolha, né, de você dar o benefício da dúvida pra ela, de você caracterizar ela como um ser humano. Então, logo depois que eles têm essa discussão, e aí depois ele conta pra ela e fala, ele, tipo, me beijou contra a força, não sei o que lá, e tudo bem, aquilo vai fazer um gancho pra ele descobrir sobre o negócio da Jean, mas ainda assim, eu vi uma etapa de crescimento dele, de, tipo, como tratar outras pessoas. E também, aí, por consequência, ele cresce junto com a policial, né? Porque ele começa a conhecer mais sobre os filhos dela, ele começa a, tipo, ter mais essa dinâmica, assim, com ela. E eu acho que tudo isso é um mérito dessa construção, assim, dessa figura, né, feminina, assim. Eu acho que dentro do possível, dentro do filme do Homem-Aranha, as duas figuras femininas principais, que são três, se você colocar, né, a policial, que é a Jean, e a MJ, elas, pra mim, foram, tipo, bem escritas, o que me surpreendeu muito. Sim. No processo da Marvel. Assim. É verdade. Ainda mais pela MJ ser meio que uma donzela em perigo nesse filme, mas ela não cai naquele estereótipo de estou só aqui esperando ser salvada, sabe? Ela tem decisão em todo momento ali do que tá acontecendo. Eu vou ficar E ela aqui com confronta Frank, ele, né? Ela manda o Frank ir atrás do cara, tipo, ela não tá ali passiva o tempo todo. Ela é uma personagem ativa que tá tentando sobreviver a uma coisa absurda que tá acontecendo, que ela nem lembrava o motivo daquilo tá acontecendo também, sabe?
Pra ela é só uma pessoa que tá vivendo a vida dela, do nada, eu sou uma pessoa importante pro Homem-Aranha e agora tem que resolver isso. Mas ela não espera ele resolver tudo sozinho também. E esse núcleo é muito bom, né? Ned, MJ e Peter. Eu adoro muito bom. Eles são muito queridos. Muito queridos, Eu sei que tem gente falando assim, ele devia superar. Eu falo, gente, eu não acho. Eu acho que ele devia trazer de volta. Eu quero ele juntos, eu adoro. Não, absurdo ela não ter se apaixonado de volta só de ver quem é, gente. Não, ela segurou no colarzinho. Ela não sabe que foi ele que deu aquele colar, sabe? Ai. Ela devia estar, gente, eu não sei quem é você, mas você é muito gato. Vamos reatar nosso relacionamento. Agora! Eu não preciso saber quem você é. Você é o melhor amigo do meu melhor amigo. Você sabia o suficiente, amiga. Isso aqui é mais do que... Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas pra você aí, né, ouvinte, pra você fazer coisas diferentes aí, né, durante a semana. Carol, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhe? Perfeito. Eu trouxe duas coisas. Boa. A primeira é, seguindo essa linha de animações incríveis, recentemente eu terminei To Be Hero X, que está na Crunchyroll. Quem não assistiu, assista. São 24 episódios. É um anime, mas na verdade é chinês, então eu não sei exatamente o nome que eles dariam pra esse tipo de animação. Mas é uma animação em que a gente vai ver vários povos de heróis diferentes num mundo em que você recebe poderes baseado na confiança que as pessoas têm em você. E são poderes diferentes. Só que o que acontece? A cada herói que a gente passa, a cada POV que a gente vê, a gente tem uma animação diferente. Um estilo de animação diferente. E tipo assim, o final é primoroso. Eu tô muito ansiosa pra segunda temporada, que não sei quando eles vão lançar, em breve, quem sabe. Mas eu acho que vale muito, muito a pena. Ainda mais se vocês estão com saudade do Aranhaverso, querem ver umas animações diferentes, assim. Legal. E se apaixonar por outros tipos de heróis, assim. Eu acho que é uma dinâmica muito interessante, que quebra um pouco dessa hegemonia de Marvel DC, que eu acho que é um sentimento parecido que eu tinha no começo com The Boys, mas depois foi estragando, mas eu gosto muito de Gen V. E também com Danceable e outras obras que tentam trazer uma dinâmica mais diferente para esse mundo de super-heróis. Eu acho que To Be Hero X na Crunchyroll faz exatamente isso de forma primorosa. E a segunda é um aplicativo que é daqui de São Paulo, mas se você não é de São Paulo, não tem problema, você pode fazer o seu cadastro normal, que se chama BiblioSP, que é a Biblioteca Digital de São Paulo. E lá você consegue ler, tipo, muitos títulos, inclusive tem quadrinhos e outras coisas. E eles também têm clubes de leitura, tanto virtuais quanto alguns são presenciais, em que, tipo, você pode ler Mulheres Negras, você pode ler livros coreanos, você pode ler desafios do mês, assim. E eu acho que é bem interessante pra gente gerar um pouco mais de acessibilidade também. Dá pra ler pelo computador, pelo celular, gratuito, e eu acho que vale muito a pena. Então, se alguém quiser entrar e ler uns quadrinhos do Homem-Aranha, também dá. Olha, que legal. E aí, vários outros tipos de livros também. Tem livros de sociologia, tem livros de jornalismo, tem, tipo, livros, assim, tipo, dos mais variados tipos. E eles estão com um catálogo, eu acho que, de mais de 20 mil livros. Então, bastante coisa. E também tem audiobook, de forma mais acessível também, né? Tem descrição para quem quiser acessar. Eu acho que vale super a pena conferir. Vou reforçar, Carol, porque você fez a ressalva de não ser de São Paulo. Eu uso esse aplicativo e moro no Paraná. Então, galera, não tem desculpa, viu? Não tem desculpa. É porque ele tá tipo BiblioSP, aí eu penso... exato. Não, gente, você pode no Brasil todo. Já usei em Minas, me mudei pra cá, continuei usando, muito legal. Muito bom. E reforçando também essas dicas de leitura gratuita de quadrinhos, o próprio Mac Livros do governo também tem bastante quadrinho da Marvel. Muito, nossa, muitos. Bastante coisa interessante pra vocês lerem e é gratuito, sabe? É só você entrar com a sua conta do próprio governo que dá pra ler um montão de coisa.
Ah, que legal, gente. Pô, adorei essas dicas. Eu ia indicar o Mac Livro só porque a Carol indicou o Biblion, mas aí o Gabriel mandou bem, então ótimo, porque tem muito quadrinho, muito legal mesmo. Inclusive, bom, eu falo daqui a pouco. Siga, Rafael. Não, mas é isso. Eu queria que você já falasse aqui os seus planos detalhes. Por favor, Marcelo. O que você trouxe pra gente aí de plano detalhe? Na verdade, eu não vou fugir da pauta do programa. Então vou indicar um quadrinho do Homem-Aranha. Legal. No caso, eu vou considerar, acho que a Carol e o Rafael aí claramente sabem muito bem do que estão falando, então eles vão conhecer. Mas né, o público ouvinte, maior acesso aí ao Cinemação é uma galera mais de cinema, então eu acredito que nem todo mundo tenha lido isso, mas que é um contraponto absoluto ao Homem-Aranha no cinema até hoje, que é uma história do personagem dos anos 90, chamada A Última Caçada de Kraven, que acho que é de 1991, escrita pelo J.M. DeMatteis, e foi publicado ali como dentro dos títulos regulares, mensais do personagem, mas é uma história tão poderosa que ganhou um mito tão grande que ela acabou sendo encadernada e até hoje é publicada e republicada 1000 vezes, em vários formatos, em vários estilos. Você encontra isso em edição de luxo, capa dura, edição de bolso, etc, etc, etc. É uma história muito sombria, muito pesada, densa, psicologicamente complexa. É um quadrinho literário mesmo, assim, uma das melhores coisas já escritas em termos de mídia comercial, quadrinística americana, comics, como a gente poderia falar. E é basicamente o Peter numa crise existencial terrível por conta de várias coisas que acontecem com ele, e ele é caçado pelo Kraven, né, que é esse personagem que ganhou o filme aí, que é citado pelo Gabriel. Mas o Kraven, muito trágico, tentando se vingar, ele tem uma certa fobia por aranhas, então ele tá caçando o Homem-Aranha e ele literalmente dá um tiro de espingarda no Homem-Aranha, enterra ele, e aí vem uma história absolutamente, é uma história de horror, na verdade, e de medo e tudo mais, que não tem nada a ver com nada que a gente já viu dele no cinema, e é muito cultuado. Então recomendo, foi republicado recente no formato um pouco econômico, dá para encontrar em livraria virtual e física. A Última Caçada de Kraven, recomendo fortemente que todo mundo que esteja ouvindo, tiver a oportunidade, leia, porque é uma leitura de mudar paradigmas até de quem não lê quadrinhos. Então fica a dica aí. Muito bom. Absolute quadrinho. Nossa, né? eu ia amar. Absolute Art, né? Capa dura. Ai, é muito bom. Olha, Carol, eu acho que eu tenho 4 versões dessa história. Meu Inclusive, Deus. a primeira vez que ela saiu no Brasil, pela Abril, em 4 edições. 3 edições de papel jornal e tal, que eu demorei anos pra conseguir, porque na cidade do interior que eu morava não chegava. Aí eu consegui num sebo quando eu tava na faculdade, e guardo, assim, o meu tesouro escondido. Caraca, muito bom, muito bom. Tá aí então, dica do Marcelo. Lembrando aí vocês, né, ouvintes, que tudo que a gente tá falando aqui vai estar listado na descrição desse episódio, né, no post desse episódio no site. Você pode ir lá, clicar e você vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando aqui. E você, Gabi, o que você trouxe de bom aí pra gente de plano detalhe? Eu trouxe 2 coisinhas também pra vocês. Boa. A primeira é um quadrinho que tá lançando agora pela Panini, mas não é uma história nova do Homem-Aranha, que é a coleção Teia de Heróis. O quadrinho novo que eles lançaram foi Homem-Aranha e Quarteto Fantástico, que é uma história do Homem-Aranha ali junto com o Quarteto, que o Doutor Destino está brincando um pouco com os eventos que estão acontecendo. Então acho uma leitura legal pra quem gostou desse filme novo do Homem-Aranha e tá já ansioso pro próximo filme da Marvel, que é o Doutor Destino. Faz uma ponte interessante, mas a minha recomendação maior mesmo é de um livro fugindo um pouco do tema, mas não tanto, chamado Vilão Iniciante, do John Scalzi, que acho que é um dos meus livros favoritos da vida, e é a história de um professor substituto, sem emprego, desempregado, que ele acaba herdando do nada toda a profissão de super vilão secreto do tio dele. Ele tem que lidar com esse mundo ali de intrigas e tudo mais. É um livro muito engraçado, muito divertido. É um super vilão mais no sentido de 007, sabe? De espionagem. Ele tem que ele era uma pessoa normal e do nada agora ele tem que coordenar todo um esquema de trapaças e crimes internacional. Ele tem a própria ilha secreta que ele tem que ir pra lá, os capangas dele, os animais feitos em laboratório com inteligência e não sei o quê. É uma história muito absurda e quanto mais absurda ela vai ficando, mais divertida. Muito bom, tá aí então, ó, livro que o Gabi trouxe pra gente. E pra fechar aqui o plano detalhe, bom, eu trouxe algo que não tem nada a ver, né, totalmente fora do tema, mas enfim, é um podcast, um audiolivro
livro, na verdade, que eu tô ouvindo e tô gostando muito, e gostaria já de deixar recomendado para vocês, que é o audiolivro A Fé e o Fuzil. Pois é, um audiolivro brasileiro aí. É um audiolivro indispensável para quem quer entender melhor, né, o Brasil de hoje. Ele foi escrito pelo Bruno Paes Manso, né, que é jornalista, pesquisador e tal, e vem há anos investigando justamente as engrenagens ali, né, da violência urbana e tudo mais. E o livro, ele analisa justamente o cruzamento entre religião, crime organizado, periferias e política no país, assim. E a obra parte de histórias assim que são de uma pesquisa ampla para mostrar como que muitos territórios ali marcados, né, pelo abandono do Estado, tanto as igrejas quanto as facções acabam ocupando esse espaço de poder, influência e de pertencimento também. O que torna esse audiolivro bom, assim, que é o que está me encantando, é que eu acho que primeiro ele é muito forte, né? E é justamente a forma como ele foge de explicações fáceis, assim, sabe? Em vez de repetir estereótipos e tudo mais, o Bruno Paes Manso ele propõe um olhar mais complexo justamente sobre a ascensão do neopentecostalismo. Nossa, eu não consigo falar a palavra. É palavra do diabo, né? Olha só. É tipo isso, né? Ele vai falar também sobre a lógica do crime, né? As formas de organização social nas periferias brasileiras e tal. O resultado é um retrato super provocador, assim, sensível, né? E muito atual do país. É um audiolivro, assim, especialmente bom de se ouvir, muito bem produzido, sabe? E ajuda também a iluminar esses temas que seguem no centro do debate público, né? Fé, segurança, moralidade, violência, desigualdade, tá tudo lá. Ou seja, não é só uma leitura sobre crime e religião, assim, mas ele vai falar sobre um Brasil contemporâneo e essas disputas profundas, né? Então, para quem gosta dessas obras que combinam jornalismo, análise social, né, impacto político e tudo mais, A Fé e o Fuzil é realmente uma escuta muito boa, assim. Então, vão aí, procurem. Vai ter link aqui da Audible, por exemplo, que dá para ouvir lá e é muito, muito bom realmente. Vale a pena. Isso, gente, então chegando aqui ao final desse podcast Cinemação 657, batemos esse papo sensacional aqui sobre Homem-Aranha, Um Novo Dia, filme que ainda está no cinema e que encantou a gente, né? Deixou a gente super empolgado aí. E eu queria agradecer meus convidados por estarem aqui, por ajudarem a analisar o filme, a gente conseguir entender um pouco mais, né, das camadas desse filme. E eu tenho que agradecer. Carol, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. E por favor, deixa aí meios de contato, como que as pessoas fazem para encontrar você, ler você também, Carol. Como é que faz? Bom, primeiro, obrigada por me convidar de novo. Eu amei, entendeu? Eu adoro gravar podcast, especialmente Cinemação, pra falar de um filme que eu gostei tanto, de um herói que eu gosto tanto. Muito obrigada, Gabe e Marcelo, pelas contribuições de vocês, pelas trocas. Eu acho que foi um papo muito gostoso e eu espero que todo mundo tenha gostado de assistir. Bom, vocês me encontram no @AconiNews, onde eu falo um pouco sobre, né, cultura pop e também meu trabalho como assessora de imprensa. E pra ler o que eu tenho escrito agora, vocês vão no Gueto Geek, mas eu acho que dele o Gabe pode falar melhor, então é isso. É isso aí, obrigado, Carol, obrigado também, Gabe, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por a gente trocar essa ideia. Espero que você volte aqui mais vezes pra gente conversar sobre outras obras, séries e tal, tem muita coisa pra gente trocar. E deixa aí o convite mesmo aí do Gueto Geek, como que as pessoas acessam, te encontram também pra trocar uma ideia contigo. Muito obrigado, Rafa, o prazer é todo meu de
estar aqui. Voltarei com certeza para falar de mais filmes de herói, de negritude, muita coisa assim, que é muito do que a gente fala também lá no Gueto Geek. Então, se você se interessa por filme como Pecadores, ou qualquer filme que a Marvel lança também, a gente vai estar falando sobre isso por lá. A gente tem o site Gueto Geek, tem bastante coisa da Carol lá também para vocês lerem. E estamos também presentes no Instagram e no TikTok como @gueto_geek. Então, brota lá pra gente trocar uma ideia. Muito bom, tá aí. E agradecer também nosso querido Marcelo Miranda, que já esteve aqui para falar de Kubrick. Esteve. De falar sobre cinema brasileiro. Esteve. Marcelo é o cara que estava aqui para falar de cinema e, de repente, para minha surpresa e alegria do público do Cinemação, descobrimos um aranha maníaco. Olha, primeiro eu quero te agradecer por não ter citado os programas que eu não estive, porque houve alguns que eu acabei não podendo estar presente por motivos vários, e você sempre foi muito cuidadoso, então muito obrigado. E também agradeço muito ter aceitado o meu convite de eu mesmo participar do programa. Fiquei muito contente de poder trocar uma ideia aí com a Carol e com o Gabriel. O Gabriel, eu conheço especialmente o trabalho do Gabriel. Da Carol, eu já tinha visto o canal e tudo mais, vou acompanhar com mais atenção. Cara, e eu gosto muito de cinemação também, é um dos meus podcasts favoritos aí. E, cara, falar de Homem-Aranha pra mim é parte da minha vida. É claro, não passo a minha vida fazendo isso, mas fazer isso é uma coisa que eu sempre fiz com muito prazer, com amigos de escola, com amigos de faculdade, comigo mesmo, porque houve uma época aí, tem um gap aí, em que as pessoas se desinteressaram, e aí quem lia quadrinho lia, quem não lia não tava nem aí, então eu vivi meio solitário nesse interesse, e sempre, bom, tenho tudo. A minha relação com ele é muito ligada aos quadrinhos. Eu não sou um filho do Homem-Aranha no cinema, na verdade eu sou claramente um filhote dele de quadrinho, mas naturalmente vejo todos os desenhos, vejo todos os animados infantis também, eu tenho um filho de 8 anos, mas quando ele tava com 2, eu já botei ele pra ver aquele Marvel Super Heroes, que é ele cabeçudinho, sabe, de 8, uns episódios de 4 minutos, tá ligado, Gabriel? Ali atrás. Não, era o garoto que tava assistindo, não era ele que tava ali ligando a televisão todo dia, sentando atrás, o garoto dele pra assistir. Marcelo, antes da gente ir embora também, eu queria saber qual o problema de Miranha, que você comentou lá no começo. Deixou no ar. Ah, boa! Gente, é uma implicância absolutamente pessoal. Eu acho que é uma redução muito pobre do nome. Eu acho irritante, eu acho uma palavra irritante. E parece que a pessoa tá com preguiça de falar. Tipo quem fala TX em vez de falar táxi. Tem a mesma quantidade de fonema e a pessoa fala TX, sabe assim? Tipo, eu não gosto, eu não consigo nem falar, eu não consigo pronunciar essa palavra. Então assim, eu respeito todo mundo, não tem problema nenhum com isso. Mas não contem comigo. Essa palavra pra mim tem que ser abolida. Inclusive eu pus no Twitter isso, dizendo, gente, por favor, vamos colaborar, não falem mais essa palavra, porque isso não agrega, não ajuda, e isso é uma invenção de marketing. É apenas isso mesmo. Eu amo muito Miranha. Eu acho que é a forma carinhosa da gente chamar. Fico muito feliz, Gabriel. Fico muito feliz. A Miranha longe de mim. Marcelão, fala pra gente bens de contato aí pra te encontrar também, ler seus textos. Gente, eu colaboro em vários veículos, assim, mas é sazonal, porque eu sou freelancer, então Folha de São Paulo, Carta Capital, 451, mas eu não tenho como dizer pra vocês pra procurarem, porque pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Então eu costumo divulgar o meu Letterboxd, porque quando tem texto meu em algum lugar, eu coloco lá, ou faço textos inéditos para publicar lá no meu diário de filmes, né? Então, às vezes eu escrevo para lá apenas, ou então eu linko, coloco. Então, quem quiser me procurar, acompanhar, o Letterboxd, é Marcelo Miranda, vou aparecer lá, e o Twitter, né? Eu uso o Twitter para falar coisas, em geral, informações, mas também umas provocações. Eu não sou polemista, não é isso, mas enfim, eu uso lá também como um espaço que eu gosto do Twitter, como um espaço de troca. Então, quem quiser seguir, Marcelo Miranda 1, também estou disponível lá. E aí a gente vai conversando. Muito bom, tá aí. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Foi incrível, fico muito feliz da gente conseguir bater um papo sobre um filme tão bom. E é isso, o podcast Cinemação 657 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.